Bora lá. Pô, tinha que ser um programa de umas 5 horas. Pois é, gente, eu Porque tenho que é falar muito menos. maneiro, cara. Tem que falar Não, menos. não é pra você falar menos, é porque é muito maneiro. E tem conteúdo, e tem parada maneira. Fala, Tigrada! Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora o episódio número 44 do Tigrão Cast, o videocast para você que decidiu sair da inércia, quer conquistar sua independência financeira, tem pressa de enriquecer e não tem vergonha disso. Por isso a gente está sempre trocando uma ideia sobre mindset da riqueza, finanças pessoais, investimentos e prosperidade. Seja num bate-papo com convidados especiais ou lendo algum livro maneiro, a cada episódio saímos sempre mais ricos do que quando chegamos. Então, tropa, vem com a gente porque enquanto o filho não prospera, a mãe não dorme. Era pra eu estar falando agora, eu fui fazer um vídeo, fiquei desconcertado aqui. Então, galera, pra você que ainda não... Qual câmera que eu dou aqui na minha frente? Essa daqui? Pra você que ainda não nos conhece, eu vou apresentar todo mundo que tá aqui dentro do estúdio. Esse que acabou de falar, o Diogo Baense, cofundador do Tigrão do Cifrão. Eu sou o Rodrigo Renter, cofundador do Tigrão do Cifrão. Rapaz, tá ali atrás do computador que você só escuta a voz, assim, sua presença espiritual dele é o Cadu Chanuel, responsável pela parte técnica. Temos a Carol de Almeida, que é a nossa marqueteira, faz tudo, a queridinha especial aqui do estúdio. Temos aqui a convidada especial do meu lado. Então eu vou ter que ler, porque é um currículo um pouco extenso. E aí, não me interrompe, eu vou falar, depois se tiver errado me corrija, que eu acho que eu vou falar várias besteiras, tem umas siglas aqui que eu nunca ouvi. Então, a Natália Carvalho, é isso? Isso. Tá certo. Mais conhecida como assessora Nath. A Nath ela é formada originalmente em administração. Já trabalha no mercado financeiro há 13 anos, mas nem sempre foi como assessora. Natália já foi gerente de bancão, com belo histórico de diversos recordes, tanto pessoa física quanto jurídica. Depois ela fala melhor disso, foram vários degraus, ela já me contou essa história. A Natália já foi, ela tem essa certificação, cara, não sei o que é isso, depois ela vai explicar também. CPA 10, CPA 10, CPA 20, 20. Ancor de AAI, E agente autônomo de investimento. agente autônomo de investimento, tá, beleza. E dentro da XP Investimentos, ela foi destaque da mesa digital nível Brasil, tá certo? Tá certo. Então tá, e peraí, e dentro da Petrópolis Invest, que ela é sócia também, Sócio também. ela é sócia de um escritório de investimento chamado Petrópolis Invest. Ela vai falar um pouco melhor disso. A Nath fez o quê? Ela é cuidadora, eu implementei esse termo, ela é cuidadora de mais de 130 clientes, tendo mais de 50 milhões de reais sob custódia. E é pouco ainda. É muito pouco ainda. dinheiro, meu irmão, né? É pouco ainda. Meu olhinho fez o quê? Ticlin! Depois o Cadu pode botar na edição o ticlin, tá? Toda vez que a gente fala dinheiro, bota o barulhinho de caixa registradora. E claro, a Nath, eu não sei como ela arranja tempo pra ser uma jogadora quase profissional de beach tênis e mãe de 2 moleques que, assim, com certeza multimilionários muito em breve, né? Essa é a Nath. Tudo bem, Nath? Bom dia. Tudo bom, bom dia. Primeiramente, obrigado por ter esse convite, né? É muito difícil a gente chegar nas pessoas. Eu acho que a dificuldade grande de um assessor de investimentos é ter a proximidade que a gente precisa. E vocês estão abrindo essa porta pra gente poder falar um pouco da nossa profissão, do que a gente faz e atingir um público muito grande. Então, obrigado pela presença, né? Isso aí pra gente foi fundamental, por isso que eu topei, fiquei super animada, porque o que a gente precisa é disso, é proximidade, explicar direitinho, tirar Sim. as dúvidas, porque às vezes as pessoas não vêm por falta de informação, por medo, por receio. Sim. Então hoje aqui é para tirar todas as dúvidas, Boa. perguntar tudo, quanto custa, o que é, não é. E o que você falar num termo que pra você de repente é claro que e não for claro pra gente, eu vou Vocês perguntar mesmo. merecem. Eu sou o cara das perguntas idiota. Isso, e o mais importante, que é o que eu quero ressaltar aqui, o assessor de investimentos, ele torna mais simples o mundo financeiro. Então, é isso que eu quero que vocês tenham, até para quem eu tô falando, né? Sim. O assessor de investimento, ele não complica, ele descomplica todo o setor. Então, isso que é tão boa. importante para vocês. Não pode rir das minhas perguntas idiotas. Não vou rir, não. Então tá bom. E peraí. Já ri! E a gente não pode continuar sem falar também. Temos aqui Maria Elmer. É esse o nome? Falei certo? A Maria Elmer, ela é uma quase novata no time da Quase Petrópolis novata. Invest, né? Já não é mais novata, quase novata. E ela é responsável pelo setor de marketing. E eu acho que o papel dela foi vir supervisionar a Nath pra ver se ela vai fazer o serviço no podcast direito, entendeu? Eu acho Não, que ela... a Maria é meu braço direito. Ela tá sendo que em menos de um mês que ela tá lá, ela tá
sendo meu suporte pra tudo, né, Maria? Poxa, ela é fechamento. Ela que me dá toda a segurança, porque eu sou assessora de investimentos. Não tem como fazer o resto. Não, sim. marketing é Maria. Então tá, então agora eu acho que eu falei de todo mundo. E Diogo, sobre o que vamos falar hoje? Pois é. A Nath falou um negócio interessante, né? Que esse é o papel do Tigrão, é levar conhecimento. E a gente quer realmente que as pessoas quebrem preconceitos por ignorância, né? Por não saberem. Sim. Então a gente vai explicar o que é o assessor de investimentos e num bate-papo. Então até o nome do episódio é esse. Que papo é esse de assessoria de investimento? Que negócio é esse? Que troço é esse, né? Que papo é esse? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então vou falar de recados iniciais rapidinho pra gente começar. Claro. Fala de recados e a gente começa. Então beleza? Galera, como vocês já sabem, toda segunda-feira de Intergaláctico, lançamento de novos episódios do Tigrão Cast. Então esse episódio tá sendo gravado numa quarta, na segunda-feira ele já tá no ar. Estamos em todas as melhores plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Overcast, Radio Public. A gente está no YouTube com o episódio completo. A gente tem um canal de cortes também no YouTube, que você vê o suprassumo desse episódio. Se você não puder assistir inteiro, você vai assistir as melhores partes. Sai corte todo dia. Nós estamos nas plataformas de mídia rápida também, com cortezinhos, pílulazinhas, conteúdozinhos. Instagram, TikTok, Kuai. Facebook. E Facebook, exatamente. E todas essas plataformas, você acha a gente como? @Tigral do Cifrão. @Tigrão do Cifrão. Beleza? Independente da plataforma que você estiver, taca o dedo no like, compartilha com a sua galera, comenta, fala. A Nath não respondeu a tua parada que eu queria. A gente manda um e-mail pra ela. A gente bota você em contato com ela. Tá no entendeu? YouTube? Se inscreve. Se inscreve e ativa o bendito sininho de notificação, que senão você vai ser... Fica ali naquela enxurrada de vídeo inútil e vai perder os próximos vídeos do Tigrão do Cifrão que mudam a vida das pessoas. E por último, a gente dá um bônus pra pessoa. Isso aí. Quem escutar até o final vai receber um bônus. Que bônus é esse? Nós vamos falar. Por quê? Porque pra fazer suspense? Não, porque não sabemos. A gente não decidiu A qual gente vai seria o bônus. decidir. Nath, ajuda a gente. A gente precisa desenvolver um bônus. Até o final do episódio a gente tem que decidir isso aí. Peraí, não, Maria. Maria. Maria Tá bom. espetacular. Maria, vai até pensando. o final do episódio temos que decidir o Maria bônus. já tá pensando. Isso, Maria, vamos pensando. Então tudo bem. Pô, Nath, é uma parada muito fácil pra você. Não precisa estudar, não precisa decorar, não tem que fazer cálculo nem nada. Eu queria saber, e as pessoas vão querer saber quem é a Nath, assim, né? Então, como assim tu passou pelo mundo bancário tradicional, né? Não sei nem como é que fala. Foi. E aí, como é que tu caiu nessa questão de ser assessor agora? Por que você fez essa transição? Por que você não continuou sendo? Vamos lá. Eu fui gerente de banco durante 12 anos, 10, né, na verdade, que eu tô no mercado financeiro há 3 anos na Petrópolis Invest. Eu entrei como HSBC quando eu tinha 20 anos, né, no HSBC, e comecei a me destacar muito. Entrei como caixa normal, como todo mundo entra, né? Uhum. E passei logo depois, em 2016, o banco foi comprado pelo Bradesco. Então, continuei pelo Bradesco. Eu me destaquei em todos os tipos de prêmios, né? E assim, o mais legal é que quando eu entrei no HSBC, o HSBC era um banco de carreira, de gerente. Eu tinha caixa que tinha 20 anos. E quando eu entrei, eu e uma amiga minha, a gente falaram que a gente nunca ia ser nada. A gente ia morrer como caixa. Isso assusta a gente na hora, mas tudo Claro. bem, beleza. As pessoas falaram que a gente ia ser caixa pro resto da vida. Em 2 anos eu fui promovida. Eu Por mostrar produtividade, assim, no atendimento. HSBC, que era considerado um banco de carreira que você ali você fica ali, morre naquele ativo. Em 2 anos, eu e minha amiga que a gente tem a mesma mentalidade, né, de crescimento. Eu fui promovida, fui para a área de gerência, né? Mentalidade. Primeira eu fui para abertura de conta pessoa física normal, e só que o HSBC é um banco de alta renda. Sim. Na época, isso há 10 anos atrás, eu não podia abrir conta abaixo de R$1.000. Assim, Sim. a pessoa abaixo de R$1.000 não... E R$1.000 naquela época era muito dinheiro, Era outro né? R$1.000. Então, sempre foi um banco muito elitista. É um banco fantástico, né? Um banco inglês fantástico, mas era muito elitista. E foi onde eu peguei a experiência, pessoa física, de alta renda e renda até R$4.000. A gente pegou a experiência mais de mercado exterior, essas coisas todas. Mas muito voltada para crédito, para cartão, E para atendimento de público direto, né? Não era tanto quanto os outros. Era mais assim, era um banco mais tranquilo, mas assim, extremamente organizado. Sim. Excelente. E aí a gente foi fundido pelo Bradesco, e isso já tinha sido promovido
já tava há 4 anos, já fui promovida. De Outro 2 em 10 degrauzinho. anos eu era promovida. Eu e minha amiga foi pra área de tesouraria, pro operacional, e eu fui pra área comercial, que é o que eu gostava de fazer. Quando a gente foi comprado pelo Bradesco, eu me adaptei muito ao Bradesco. E assim, a gente tinha um receio muito grande de, poxa, né, de ser mandado embora, aquela coisa toda e Sim. tal. E o meu foi o contrário. Eu me dei muito bem com o Promovida de Bradesco. novo. Muito, Quando muito, houve a muito. fusão, né, teve um Não, receio. aí, quando eu passei pelo Bradesco, eu mantive, como o meu nível de gerente era maior que do pessoal do Bradesco, que Sim. era o mesmo par, Sim. eu já tinha um cargo um pouco maior do que os outros, porque, não, porque o salário, as coisas não se equiparavam. Eu Sim, era sim. maior, o HSBC pagava mais. E aí, eu me adaptei muito ao Bradesco, o ritmo do Bradesco, assim, o Bradesco é um banco fantástico, né? Vamos falar, assim, eu tô aqui para falar a verdade. Um cliente meu pediu Eu uma tava coisa assim, muito... doido pra ela falar, pô, fala os podres, fala os podres. Não, que o banco era bom, que era Mas organizado. é verdade. Não, né? eu vou falar, né? Calma. Mas assim, uma cliente minha falou muito isso pra mim, falou, porque eu, como assessora de investimentos, eu tenho um gap muito grande a o que vocês, clientes, querem ouvir, querem saber a verdade. Uhum. E ela falou assim, Nath, eu só quero saber a verdade, porque a gente entra muito na internet, aí um monte de gente fala um monte de coisa bonita, mas na hora da prática, o que eu vou fazer? Eu fico perdida. Aí Boa. entra num link pra eu acessar não sei o que lá. E às vezes, não, eu quero falar com uma pessoa, eu quero entender. Pô, se é um título que tem imposto, eu não quero pagar imposto. Então, assim, hoje eu tô aqui justamente pra falar tudo, a verdade, o que é realmente. Quais, assim, não tem hoje pra você falar, Nath, qual é o melhor ativo de investimento pra investir? Não é assim. Pô, gente, a Não é galera assim. pergunta isso, volta e meia pra mim. Direto. Qual é o melhor Eu tenho investimento do momento, Eu né? tenho essa resposta na ponta Não da é. língua. É educação financeira. Não, até, mas é saber o teu planejamento, o teu objetivo, a tua aversão a risco. Se muitas pessoas veio um boom há um tempo atrás de fundos imobiliários. Uhum. Fundos imobiliários você compra na bolsa, é um ativo de risco. Ele é menos volátil do que as ações, mas ainda assim é renda Claro, variável. claro, Renda variável. Então, variável. quem é conservador, que aplicava na poupança, falou: putz, a internet está falando que fundo imobiliário é boa. Eu vou tirar da minha poupança e vou aplicar em fundo imobiliário. É 8,80. Sim. Então, Aham. no meio termo ali, tem entre uma Entre poupança. preto e branco tem muito tom de... Tem muito tom muito que não cinza precisa ali. de tanto risco e não precisa de, assim, tem como a gente montar uma estratégia para vocês terem uma rentabilidade muito boa, mas com segurança que cada um precisa. Não adianta a gente montar uma estratégia para um cliente que não vai dormir tranquilo. Poxa, Nath, tá caindo meu dinheiro. Pô, então a prioridade hoje é a segurança e tranquilidade. Então hoje eu vim aqui, voltando, né? Fui longe e voltei. Não, mas é assim. Então, hoje eu vim aqui para realmente falar a verdade para vocês, falar o que é o banco. Porque, assim, muita gente acha, não, a XP é concorrente de banco. Nós não somos concorrentes de banco. Nosso trabalho é Pô, já tá totalmente respondendo a pergunta, diferente. acho que eu botei lá na frente, cara. Ai, já falei. Não, mas eu vou voltar, porque tem muito assunto ainda para explicar por que é diferente. Nosso trabalho não nós somos concorrentes. Sim. O que a gente bate, que a gente fala, né? A gente bate tanto em banco, por quê? Porque o dinheiro está lá, a maior concentração Sim, sim. de recurso está no banco, mas os serviços são diferentes, são totalmente diferentes. Uhum. Né? E aí eu vou entrar por que a gente é diferente do banco mais na frente na pergunta. Mas assim, nessa época que você era bancária, você já conseguia atender cliente de forma personalizada, igual você estava falando agora, que você faz hoje em dia como assessora? Ou não, era uma tanto, coisa mais... É batidão. Sim. Então, assim, Imaginei que era... voltando no Bradesco, né? O Bradesco é um banco maravilhoso. Assim, ele atende o cliente de uma forma espetacular. Mas, como tudo no Brasil e eu acredito que no mundo inteiro, você precisa conhecer um gerente de banco para você ser bem atendido. Ponto. É relacionamento. Sim, então, se sim. você conhece o Bradesco, ele libera crédito para tudo. Então, ele é um bom banco para se trabalhar. Vamos falar os bônus dos bancos também. O Bradesco é um ótimo banco, ele vai te atender de uma forma espetacular, só que para você conseguir isso, você tem que ter uma pessoa que te conheça, Que um goste de gerente, você. para te auxiliar nesse caminho. Então, ainda é fundamental, a gente fala tanto sobre internet, essas coisas, ainda é fundamental nesse tipo de serviço, que é o banco, por isso que o banco está perdendo tudo, está perdendo a essência. Sim. A essência
É aquela proximidade que as Quero pessoas saber o nome do cliente de mesmo, né? confiança. Não, hoje muda o tempo todo. Você fala com investimento, aí, de investimento de crédito, qualquer coisa. Você tem que falar com vários gerentes diferentes, entendeu? Então, poxa, para defender um crédito, por exemplo, a gente tinha que conhecer realmente a pessoa, saber para que era o dinheiro. Então, hoje, o olhar é muito mecanizado, as pessoas não têm o feeling, né? Poxa, a gente às vezes sabe... O Bradesco é bom disso. O Bradesco ainda tem um pouco do pessoal. O gerente tem mais autonomia, né? Mas o gerente, ele tem uma responsabilidade muito grande. Ele tem a autonomia de defender as operações para as alçadas necessárias. Mas você tem que... O gerente tem que te conhecer. Então, assim, hoje... e isso eu me adaptei muito bem ao Bradesco. E aí, só que quando... Você lembra quanto tempo você ficou no Bradesco? Fiz 6 anos. 6 anos. 6 anos. Foi 6 anos? Não sei, 2020 foi... Não, 4 e já tinha 6 de HSBC. Tá. Foram 10, mas 10 nessa parte. Nesse tempo abriu 10 milhões de conta. Muitas contas. Eu era responsável eu era abaixo do meu gerente geral, eu batia a minha meta de pessoa jurídica. E até os 11º dia os 10 dias no mês, né, corridos. E depois eu administrava a gestão de todas as outras carteiras. Eu ajudava a gestão de todas as outras carteiras. Então, eu estava fazendo o próximo passo, era para ser gerente geral, né, com essa cara. Carteira de investimento dos clientes? Não, carteira de tudo. Porque no banco... Por isso que a gente fala rodar muito pratinho. O investimento... Por isso que no banco, o investimento não é olhado da maneira certa. Por quê? Quando a gente pega uma meta de gerente, o gerente ele tem 20 produtos que ele tem que bater. O investimento é uma delas. E o investimento, como o banco, ele está pagando para você ter o dinheiro lá, o peso dela é muito pequeno. Sim. Então, poxa, se o investimento vale 5% da meta, o crédito vale 20%. Então, por consequência, não é assim, gente, eu tô falando aqui, tô querendo desmistificar mesmo. Sim, e enaltecer os gerentes, por quê? É diferente, o que a gente faz é diferente. Então, o crédito é 20%, seguro, por exemplo, de vida, de residencial, essas coisas é 30%, aí tem cartão de crédito. Então, o investimento é 5% da meta. Recebe pouca atenção, então, por prioridade, quem você vai bater? O gerente. Onde dá mais pontuação. O crédito... Título de capitalização. Exatamente. Consórcio. Lei de Pareto, né? 80% você dá, que dá 80% da sua atenção, os 20% é o que é mais importante. Então, Entendi. é normal isso. Então, o trabalho, o banco, ele tem os produtos de investimento e tal, aquela coisa toda, mas a atenção que o banco dá para investimento não é uma coisa muito ativa. Eles estão agora correndo com assessor de investimento, com ou eu não sei o que lá, para tentar, porque a XP e as outras corretoras estão fazendo barulho ali para eles. Então, eles têm que se movimentar. Agora que eles estão se movimentando. Eles têm que se movimentar, mas ainda assim é bastante limitado. Eles estão crescendo bastante, mas ainda assim é limitado. É difícil mudar uma máquina do dia para o outro, assim, né? Uma máquina desse tamanho. E o que realmente dá rentabilidade para eles é o spread bancário, né? De cartão de crédito, do crédito. E isso, assim, é normal, consignado. Isso, gente, é regra do jogo, isso é normal. Sim, isso não é falar, o banco só quer ganhar dinheiro. Adoro essa expressão, é regra do jogo, cara. É uma empresa com fins, assim, com fins lucrativos. Claro. Então, ele vai ganhar, isso é normal, isso não é... Lá, o que a gente tem que pensar é o quê? O que é bom para mim? Né? Assim, a pessoa, poxa, eu preciso do banco, eu preciso de um crédito para gerar minha empresa. Eu preciso do banco. O banco tá me oferecendo, tá me cobrando muitos juros. Poxa, mas é o que você não tem um recurso, é o que o banco pode oferecer. Então, né, vamos botar, assim, não, também, eu vejo muita gente criminalizar o banco, né? Pô, o banco só quer isso. Demonizando o banco. Não é tanto, não. Assim, não, mas assim, não é a visão tanto, que eu mas tenho, assim, a postura que eu tenho, tô sendo honesto. não, mas é porque muita gente Jogo também. entende que Eu o banco... não sou banqueiro. Não, entende que o banco, ele é uma máquina, gente. Isso aí é normal. Então, o que a gente tem que entender, cada pessoa, né? Por isso que a informação é tão importante e é o que a gente traz. O assessor de investimento, ele, só para vocês terem uma noção, a minha profissão, que é o Financial Advisory nos Estados Unidos, é a segunda maior profissão dos Estados Unidos. Olha só, cara. Então, todo mundo tem um assessor de investimento. Porque a população é muito mais
engajada Eles estão na frente. em investimento financeiro. É muito difícil você achar uma família americana que não tem alguma Que coisa não na tem Bolsa a de Valores. bolsa. Exatamente. Aqui no filho- Brasil é muito raro. Mais Lá- da metade dos americanos investem na bolsa. Na Exatamente. bolsa. Depois a gente até explico por que que lá fora subiu os juros. Pra gente subir os juros foi maravilhoso, porque Aham. todo mundo estava investindo em renda fixa. Agora lá fora, por que que pros diferente. juros está matando eles? Tá todo porque mundo tá todo mundo avaliado, na né? bolsa. Tá porque todo mundo eles no sabem S&P. onde tem um recurso. Fica caro Né, para as então- empresas investirem, né? Pra tudo. Então, por isso que os juros lá fora tá tão pesado do que aqui. Porque aqui a gente tem uma mentalidade diferente. Sim. O brasileiro é Uma conservador. cultura, né? Um histórico de vida diferente. Ele é. Então, Até demais, né, às vezes. muito. Até- Então, a gente, assim, a XP com o Guilherme Benchimol, assim, eu sou fã número 1 dele e do que ele construiu. Guilherme Benchimol é o fundador É da o fundador da XP. XP. né? Ele realmente fez uma disrupção no mercado. Sim. E ele tá levando conhecimento. Então, quando você vai para uma reunião com nós, assessores de investimento, você sai lá com muita informação. Não, Você- cara, é muito muita precioso. informação. Tudo que eu assisti do Benchimol é muito nutritivo. Isso, e assim, a forma que poxa, a gente não é número. Entendeu? A gente é muito mais relacionamento, confiança. E ele é um cara muito humano, assim, né? Muito. Muito humano, né? E é o que a gente é de verdade. Eu vim hoje de coletivo, fico brincando, né? Que parece esse pessoal de São Paulo, da Faria Lima, tudo coletinho. Liners. É tudo número. Você fica aquela coisa distante, não é não. Eu tiro isso aqui e é proximidade, é carinho, atenção. É Ah, tudo os que a acham gente que eu tem. acho de coletivo. Eu gosto, quentinho. Deixa Mas eu fazer uma assim, coisa. Cadu, anota aí, ô Carol, botar agora botar no link na descrição desse vídeo do livro Na Raça, do Benchimol. Muito bom. Boa. Pra quem não conhece, a gente já Maravilhoso. deixa o link na descrição. Foi por causa dele que eu vim pra XP. Foi por causa do livro. Ah, é mesmo? Foi. Legal. Muito- Foi por causa do livro. Então, eu já ouvi algumas pessoas falando isso, cara. Ele foi muito feliz em fazer esse livro, né? Foi. Mudou a vida de muita gente mesmo. Muita. Porque assim, voltando, né? Quando eu me dediquei ao Bradesco e tal, não sei o E quê. quando te encheu o saco, esse rolê? Assim, por que te encheu o saco? Por que você não Não continuou? me encheu o saco. Eu fui número. No Você se Bradesco. sentiu desvalorizado. Não. Ou Eu, pra sair do... Quando houve a... Como é que fala? Fusão? A das marcas. fusão do Bradesco, eu me vinculei ao sindicato, como se fosse uma cooperativa que é o Sim. sindicato. Ele te dá estabilidade para a vida inteira. Você não pode ser mandado embora. Então, quando eu com o filho pequeno, eu falei, pô, eu vou me vincular, porque se eu ser mandado embora, eu já tô ganhando, já tô num cargo bom, né, no banco, eu não posso ser promovida, não sei como é que vai ser o outro banco, então eu vou vincular ao sindicato. Beleza. Vou ter emprego para a vida inteira, não vou ser mandada embora. Quando eu fui pro Bradesco, eu fui, assim, com força, mandei brasa, assim, e aí o gerente falou assim, Nath, eu quero te promover para pessoa jurídica, só que você tem que sair do sindicato. E aí, falei com o diretor, com o superintendente, Nath, sai do sindicato, sai. Ninguém nunca fez isso da vida, tá? Ninguém nunca fez isso. E assim, o banco falou, poxa, você tá abrindo precedente para outras pessoas, para sair do sindicato e tal, não Sim. sei o que, beleza, saí do sindicato. Deu um ano certinho da minha estabilidade, porque quando você sai, você tem um ano, né? Quando você sai, eles me mandaram embora. Eu e mais um monte de gente. Marapuca, olha só. Eu e mais um monte de gente. Mas assim, eu, de maneira alguma, eu tenho... E assim, quando veio a ordem lá de cima, foi logo depois De Deus, você tá Não, falando? lá da organização. É quase isso. Quando veio, né? não tem o que fazer. Sim. Veio uma ordem e aí foi eu e mais 3 no mesmo dia. Assim, foi eu e mais... Pô, você tem muito que agradecer por essa ordem, né? Senão você não tava aqui. Exatamente, por isso que eu acho, assim, eu não tenho nenhum tipo de... e assim, o bom, quando ele corta custo, isso nas empresas, né? Então, por que a nossa taxa de juros tem que cair? Por que o desenvolvimento é tão importante? Por que os empresários são tão importantes? Porque eles geram emprego. Então, Claro. se o mercado estiver ruim para eles, por isso que a gente, às vezes também tem poxa, o empresário, só quer ganhar dinheiro. Não, ele não quer ganhar dinheiro, ele que distribui tudo. Então, o que ele vai fazer? Se o lucro dele começar a diminuir, ele vai cortar custo. Começa uma É cadeia normal, toda a gente. atrofiar, né? Então, assim, aí o banco fez isso. Mas, assim, isso é a vida, é normal, né? E foi o que você falou. regras Se do isso não- jogo, né? Se isso não acontecesse, eu não estaria aqui, eu teria encontrado uma profissão maravilhosa.
E me apaixonada. E quando eu saí do banco, eu não queria ser mais empregada de ninguém. Porque, poxa, eu me dediquei absurdamente, Sim. sabe? Com todo o que eu tinha. Quem trabalhou comigo sabe, Era né? tua única fonte de renda, provavelmente? Sim, né? era minha única fonte de renda. Acho que muita gente tem esse sentimento. Muito. né? Eu era assim, e, poxa, eu amava, assim, eu não tenho o que reclamar do banco. E, assim, eu amava o meu trabalho. Só que me doeu tanto de eu ter me dedicado tanto e, assim, na hora. E eu falei, eu não quero mais ser empregada de ninguém. E aí eu fiquei pesquisando, só para vocês entenderem o nível de entendimento de um jeito. Eu tô falando de mim, eu não tô falando dos outros. Mas Tá. como eu era uma gerente de destaque, vamos Top. assim dizer, né? Não, só de destaque, assim, nem era top, não, era uma vou botar, gerente eu era daquelas mais humilde. braba. Não, eu era muito humilde. dedicada, eu era muito dedicada. É muito humilde. Não, era muito dedicada. Eu não entendi o que era XP direito. Eu, gerente, tá? Então, para vocês entenderem a mentalidade também de um gerente, que Sim. pode ser. Eu não Certo. sabia o que era a XP, eu virava, pô, o cliente virava assim, pô, eles estão me dando isso aqui. Eu falei, isso aqui é risco, hein? É risco, com certeza é risco. Isso aí tá em ação. O que faz contigo hoje, né? Não é, entendeu? Não, sem querer fazer isso Exatamente. contigo. Hoje tu tá pagando o Não, que tu fez no hoje passado. faz, mas eu fazia por quê? Por eu não saber o que era XP. Sim. Aí quando eu saí, aí fui chamada para outros bancos, né? Não sei o quê, aí tinha vaga, aí eu sozinha entrei no site da XP e me cadastrei. Assim, cadastrei. E falei assim, Cadastrou pra... para ser assessor. Tá. Que tem assim, a XP, quando você Trabalhe tem assim, conosco, né? Trabalhe conosco. Aí ele me mandou o link, pelo meu histórico de gerente, né? Logo fui aceita, eles Claro. me mandaram todo o conteúdo para eu fazer a prova, né? A apostila, a XP é muito bacana nisso. Ela manda apostila, ela manda Pra fazer a prova da da certificação. Ancor, isso. Não pode ser, Olha que maneiro. não pode ser vinculada a XP se não tiver essa prova. Pô, e a XP não é boba, né? Porque a prova não é dela. A prova é de uma instituição para certificação, mas ela já facilita esse caminho. Já Essa facilita. Ancor. Ancor, AAI. Ancor, Ancor, AAI. AAI. E aí a XP me mandou, e aí eu comecei a olhar, comecei a me interessar. E Que a gente brincou é a prova da OAB dos assessores de investimento. Ok. E aí comecei aí a XP foi e me direcionou e me mandou a coisa toda, né? E aí o que eles fazem? Eles pegam o assessor e eles procuram o escritório mais próximo à pessoa e manda para o Sim. escritório para ver se eles querem puxar, Sim. né? Porque o escritório, você é como se fosse uma agência bancária, né? Só que é muito diferente, porque todos nós somos sócios, então a visão de dono é diferente. O escritório, total. ele presta serviço para a XP, né? Então tem essa vantagem. Então eles me fizeram a entrevista, o Felipe Abib, que foi o meu sócio maravilhoso, que eu tenho um enorme carinho e agradecimento por ele. E aí ele me ligou, ele falou, Nath, tudo bom? Aí ele me mandou sobre a XP passou pra ele. Passou pra ele, de São Paulo, passou Sim. pra ele. E aí eu fiz a entrevista, ele falou assim, Nath, gostamos, faz a prova. E assim, a gente tá acostumado a todo mundo ficar te enganando, né? Você não sabe se é verdade ou não. Se o cara Clássico. falou assim, É o padrão. faz a prova, Não pô. é ingênuo, né? Aí eu fiquei naquela, né? Pô, vou fazer a prova. E aí, o que aconteceu? Ele me deu depois passa esse vídeo no podcast. Ele começou a me mandar sobre a XP. E ele mandou um vídeo pra mim do Gabriel Leal, nem é o Benchball, o Gabriel Leal. Tu vai passar pra gente um link, eu Mano, falo pra assim, tá bom, vocês tá verem bom. esse vídeo, Tá. pra qualquer pessoa ver esse vídeo. Link na descrição. Anota aí, cara. Do Gabriel Leal, fazendo a introdução da Expert em 2019. Gabriel Leal é um dos maiores sócios que tem com o Benchmall, ele era responsável pela expansão. Que é a Expert? A Expert é a maior feira de investimentos do mundo. A Expert de 2019. Então, ele começa falando assim, a XP é para quem abre caminhos. Então, assim, e começa... Até me arrepia quando eu vejo Eu o fiquei vídeo também, dele. você falou. Depois, depois quando Quer acabar, aumentar um eu pouquinho mando, a temperatura do ar aí, eu Carol? mando para você. Eu tô ficando com frio mesmo, tô com a canela gelada aqui. Depois eu mando pra todo mundo. Eu sou uma incentivadora muito grande da minha profissão. Então, quem fala assim, poxa, Nath, eu tô me interessando.
assiste esse vídeo, se te arrepiar e se te der aquela vontade, vai. E aí eu comecei a ver. Aí quando eu vi, eu falei, Ele já poxa... passou esse vídeo na maldade, né? Não, e aí, Falou, vou fidelizar quando essa você mulher vê agora. na Expert, veio Bill Clinton na Expert de 2019, veio só nome fantástico. Falei, cara, XP, isso tudo. E assim, não tem a Expert. Eu trabalhei no banco, eu já vi muitos eventos de banco. Não tem como a Expert. A de 2019 é uma coisa absurda. E aí eu comecei e tal, não sei o que. Eu falei, eu vou fazer a prova. Era época de pandemia. E eu fui fazer a prova, não tinha no Rio e nem em São Paulo. Por causa da pandemia não estava aberto. Só tinha em Minas, em Governador Valadares. Eu chorei de noite. Falei, por que tudo é difícil pra mim? Ai, meu Deus. Todo mundo tem um momento da vitimização, todo mundo tem. Aquela coisa. Aí minha irmã mais velha falou assim, Natália, por que você tá chorando? Pelo menos tem pra você fazer a prova. A gente vai alugar um hotel, você vai comprar a passagem, você vai fazer a sua prova, acabou. Por que você tá chorando? Ponto, acabou. Tem dinheiro pra isso. Choque de realidade. Ela falou assim, você tem dinheiro pra isso. Então, se não tivesse, né? Se fosse, pô, não tem... Não, tem dinheiro pra isso, eu vou te ajudar a comprar, porque eu não sabia nem... Eu fiquei tão assim, eu falei, pra onde eu vou? Aí minha irmã foi, comprou a passagem, alugou o hotel pra mim, eu fui sozinha. Aí meu marido me deixou no ônibus, porque não tinha como a gente ir dirigindo, era muito tempo e tal. Aí ele me deixou, eu fui e voltei 10 horas de viagem. Foi quando eu levei o livro do Benchmall. Sim, o e eu tempo li, você tinha, né? Tava ansiosa, não ia dormir mesmo. Eu li o livro do Benchmall, porque a gente acha que o assessor de investimento tem que falar inglês fluente, tem que fazer MBA lá fora, pô, tem que ter uma faculdade sinistra. Quando eu li o livro, o Benchmall é um carioca, que já falam que carioca é picareta, né? Ah, carioca é... Pô, carioca... Malandrão, é. Que é nada da vida, é cerveja e surf. Quando eu vi carioca, o cara foi mandado embora. A história dele, ele perdeu, foi mandado embora. Ele é economista da FRJ. Imagina a Nath no ônibus dando livro chorando. Eu falei, porra, cara, sou eu homem. Eu falei, cara... Aí assim, e ele fala muito ele é economista da FRJ, não fala inglês fluente, tem problema falar inglês, não. E quando eu vi assim, pô, é força de vontade, é você se dedicar, você estudar, não sei o quê. E aí eu comi o livro, eu falei que sou eu, porque assim, quem trabalha comigo, quem tá próximo de mim, sabe que eu tenho uma coisa muito forte que eu sou muito aguerrida. Assim, eu sou... Poxa, vamos todo mundo, eu sou aquela pessoa que inclui, né? A minha amiga até brinca, ela fala, Nath, quando a gente trabalhava no banco, era tempos de ouro. Porque eu falava, poxa, vamos bater isso. Mas o que você quer? Você quer uma folga? Você quer isso? Então, assim, era uma coisa divertida. Eu tô adorando a Nath falando, cara, era muito divertido, maneiro. Era muito divertido. Já chega dando tapão nas costas de todo mundo. Bora, galera, bora. Mas é assim, pergunta... Ontem a gente fez um alinhamento. A Maria tá ali só assim, ó, é verdade. Eu só assim, gritando. E a Maria ontem, eu falei, Maria, aumenta o som aí que eu tô meio animada, não sei o que essa aí é boa, mas foi ótimo. Isso é que vocês não viram ela jogando beach tênis, meu irmão. Meu irmão. Competitiva ao máximo, até me surpreendi, coitada. Até me surpreendi. Gente, não, eu sorteio, eu falei, sou muito competitiva, não gostei disso não. Até meu marido se assustou desse jeito, ele falou, moleque já tomou logo a raquetada, bora, porra! Ele falou assim, peraí, menos, que eu fiquei nervosa. E aí eu sou esse tipo de pessoa, que eu sou muito aguerrida, que, pô, eu vou, a gente vai até o final e eu gosto de agregar, né? É o grupo, é todo mundo junto. E aí eu passei, quando eu passei na prova, aí passei com um monte de novinho, tudo homem, né? Sim. Homem e novinho. Eu falei, isso é uma parada importante, você tá num mercado muito masculinizado. Eu cheguei lá pra fazer a prova... Eu me senti mó velha, mulher. Eu falei, ai, meu Deus do céu, aqueles novinhos todos armados aí. Até tudo de coletinho já, né? Coletinho. Com calça caque. Calça caque e blusa preta. E aí eles aí até me explicou o negócio. A gente vai ser cancelado, cara, na internet por causa dessa zoação. Não, que tava na dúvida de call e put, que é a operação de opções. Aí ele me explicou, aí passei com 80%. Nossa, eu saí de lá feliz pra caramba. Aí quando eu vim pra cá, aí quando eu passei na prova, deu um dia depois o Santander me liga. Natália, tua vaga tá aqui, não sei o que, de pessoa jurídica. Eu falei, o quê? Eu chorei mais. Sabe o que é isso? É o Satanás. Pois é. Fala, não vai nesse caminho incerto. E eu não sabia se tava nada certo. Sério? Não nada certo com a XP. Aí eu falei, eu chorei. Eu falei, cara, eu não quero ir. Caramba. E assim, eu com o filho pequeno, todo mundo falou assim, Nath,
Vai no é o seguro. certo, exatamente, vai no certo, Estabilidade. vai no certo. Você tem filho pequeno, e o que é o certo no banco? Vamos lá, né? O certo é você ter um salário de 5, 6 mil líquido, mais o plano de saúde, mais o vale alimentação, então isso dá Claro, uma claro, certa claro. coisa, mas Aquecida no Segurança. coração da pessoa. né? E assim, eu não sabia quanto eu ia ganhar na XP. Não sabia nada. Aí eu chorei, aí eu falei, aí todo mundo falou, ah, não, você tem que ir pro ar. Aí eu tava assim em casa, e meu marido falou assim, faz o que seu coração quiser. O Otávio, Sim. faz o que você quiser. Eu tô contigo. Aí, beleza. Aí eu falei, Deus, já até me emocionei. Eu falei assim, Deus, me dá um sinal do que eu tenho que fazer, por Aí favor. o Benchimol te ligou. Não foi o benchball, mas deu 8 horas da noite, gente, sem brincadeira. 8 horas da noite, me liga um telefone de São Paulo. A gente não atende telefone de São Paulo? Não Não, atende. Eu não. atendi. Nunca. É, É sempre 8 cobrança. horas. Oi, Nath, tudo bom? Eu falei, tudo bom, é a Roberta da XP. Como é que tá a tua... Porque assim, eles te indicam pro escritório. Só que o escritório tem que te atender bem. Sim. Aí a XP tava controlando Monitorando isso. esse link. Uhum. Nath, como é que tá aí com o escritório? Tá tudo certo e tal? Eu falei assim, como assim tá certo, Roberta? Ué, Nath, tá tudo certo. Eu falei, eu já tô dentro? Eu falei, você tá? Ela, tá, Nath. Caraca. O escritório, eles são assim, se você... Não é não, sim é sim. Aham. Se eles não tiverem... não gostarem de você, aí eu fiz reunião com o Ricardo, que é o meu sócio, fiz Aham. reunião com o Ulisses e o Felipe depois. E aí a Roberta me ligou, ela falou assim, Nath, eles são muito sim, sim, não, não, eles não vão te enrolar. Então não é aquele negócio, Você não tava vamos acostumada com ver. isso, né? Se fosse pra não ser, já não tinha Promessa sido. Não, já- não tinha é, sido, eles iam entendi. falar na hora. Então por isso que a gente é tão, se não é pra ser, não é, a gente fala a verdade. É uma cultura, né? Uma É uma filosofia. cultura. E eu falei, poxa, a Roberta tá certa. Ela, Nath, faz tá tudo certo. Pode me perguntar o que você quiser. Me pergunta agora. E aí eu perguntei, e assim, o que fez eles me chamarem? Eles falaram assim, porra, se essa menina foi pra Governador Valadares, Olha aí. 10 horas de viagem pra fazer uma prova, sem antes ela nem tá contratada, ela é boa. Como é que é o nome da sua irmã? Érica. Érica, obrigado, É, Érica. foi ela. Bom, você Ela é assim, responsável cara, aí por 130 clientes felizes. Ela aí eles falam assim, pô, é uma menina esforçada, que eles não... E assim, eles não... Eu era já conhecida por ser gerente em Petrópolis. Sim. Só que nenhum deles me conhecia. Assim, hoje em dia, né, a gente chama os assessores que a gente conhece. Só que ninguém me conhecia no escritório. Eu nunca trabalhei com nenhum dos meus sócios, nunca. Sim. Então eu não tinha aquele negócio, pô, eu conheço ela. Não, eles não me conheciam, mas só por essa atitude, eles falaram, pô, se essa menina fez isso, cara. Antes de entrar, e eles falaram isso pra mim, eu falei, poxa, sério, você faz. Quando você é de verdade, você faz as coisas e nem sabe o que tá fazendo. É, não mostra, Não, né? não Entregue mostra. sempre mais E do que é aí- esperado de você, né? Você fez mais do que era esperado. de uma- Isso. E aí quando cheguei, ela foi muito engraçada. Eu fui a segunda mulher. Éramos 18 na época, né? Hoje nós somos 50. Era eu e a Lorraine, eu sempre falo isso, Lô. Eu tenho que bater palma pra ela, Lorraine. Foi a primeira mulher, eu fui a segunda de 18. Quando eu cheguei lá, era a pandemia e eu não tinha contato com ela, só tinha contato com homens, né? E você fica meio assim. Quando eu cheguei lá, o escritório, se vocês forem, o escritório de Petrópolis, da Matriz, é lindo. Eu fiquei, gente, eu não sou chique assim. Eu fiquei uma semana chorando, eu falei, não dá. É muito Percebemos aqui em poucos chique. minutos de conversa que o Nath chora. Choro, né? Ela choro. tem essa cara de leoa aqui lá de Choro. fora, mas ela tem sentimentos, né? Eu falei, gente, cara, eu tô muito fora da minha casinha, tá muito fora da minha realidade. Eu não vou conseguir, não sei o quê. E assim, o mercado. E aí eu encaro tudo, né? Como eu tenho que encarar. E até eu brinco uma vez, eu não sabia servir água pro cliente. De alta, assim, que era bem alta renda, né? Sim. Aí eu servi, foi muito engraçado esse E dia. quando a gente tá tremendo é mais difícil, né? Não, eu peguei copo plástico. Aí veio meu sócio. Não, é de vidro. Aí eu liguei. Isso tudo na semana que eu fui. Eu liguei a maquininha de café, sei lá, começou a escorrer assim. É uma coisa essas coisas que engraçadas. Eu falei, gente, Cara. tô muito fora. Tipo, na hora é um perrengue. Só que muito. Depois a gente lembra daquilo com orgulho, né? Com orgulho. É velha história, muito, né? muito. O que a galera tá contando aqui nesse Não, nesse perrengue? é assim, eu falo, gente do céu, como é que foi, né? E hoje em dia, assim, eu tô na minha casa lá com eles. E meus sócios, né, que eu brinco, né, as informações, são muitas informações que a gente recebe quando a gente entra, assim, aí você fica doido, fala, caraca, é muito grupo, é grupo Sim. de fundo, é grupo de Reunião renda pra fixa, cacete, né? é grupo de ações, é isso, é aquilo, é o mercado, são televisões, não sei o quê. Mas eu brinco, a gente fica inteligente por osmose.
Porque é o contato, o Maneiraço convívio. mesmo. Então, assim, hoje eu tenho. Eu sou tenho a formação administradora, mas mais experiência comercial. Eu tenho meu sócio, eu falo, adoro falar isso pra ele, tá? O Birman, ele vai escutar, ele fala que eu sempre falo dele. Ele é mestre em matemática financeira e ele fez o mestrado em inglês. Ele tem 24 anos, tá? Pô, Ele é tá o de meu BI. sacanagem, né? Ele é o BI. Não é que teve infância, não, cara? Não, ele é Pior que assim. eu fico puto. E ele é maravilhoso. Não, ele é casado, tem filho. É, assim, é incrível. Meus sócios são incríveis. Eu tenho meus economistas. Eu tenho o ex-diretor da Petrobras, que é meu sócio no Rio. Nós somos hoje 43, né? Então, nosso escritório, né? Ele fez um link de pessoas que se complementam. Muito Então, importante hoje. isso. Então, hoje você. A minha assessora é a Nath. Mas quem atende a você, eu tenho Tem um um timão assim exército. atrás, Eu exatamente. tenho um exército de especialistas em todas as áreas para atender aquilo que você quer. Então, eu sou só um link. Quando você faz reunião comigo, né? Você vê que eu trago. Eu sou assessora estrategista de carteira, só que para alguns setores específicos de classe de ativos, eu tenho meus especialistas que são meus braços. Então, atrás da gente. Atrás da Natália tem uma XP gigantesca Sim. com todos, assim, eu brinco, nada é da minha cabeça, né? Tudo Nada é da inventado, XP. nada é achismo, né? Não, tudo é uma análise de assim, 300 especialistas da XP e que eles passam a informação pra gente, né? Os assessores que estão ali na linha de frente com os clientes para a gente tornar mais fácil esse filtro, né? A gente vai fazendo, falando de uma forma mais gostosa que é. Então, eu brinco, as informações quando chegam pra gente, você fica natural. Então, assim, com o tempo, você vai acostumando, né? E aí, eu fui a segunda mulher desses montes, né? Sim. E eu peguei uma carteira foi essa mesa digital, Sim. que a XP, até para explicar também o importante do escritório, né? O que é o meu escritório? A gente faz gestão de assessoria completa, gestão completa. Para isso, a gente precisa de muita proximidade e acompanhamento. Então, assim, eu tenho 130 clientes. Eu já estou Sim. quase no top da minha base. Por quê? Diferente do banco, eu não posso ter mais de 150, senão a gente perde a qualidade. Sim. Então, um gerente de banco tem 900 clientes, tem 800 clientes, ele não tem a É qualidade muito surreal, cara. de Tem você como. conhecer como. a pessoa na vida. Poxa, surgiu um produto da XP ou surgiu alguma coisa, poxa, eu sei todos os meus clientes que têm aquele ativo que vai impactar do mercado, então eu tenho que mudar. Então, a gente tem que conhecer muito a fundo o cliente, a Ser humano família. mesmo. Exatamente. Poxa, ele tem na carteira, eu acho que ele vai gostar, eu acho que ele não vai As gostar. intenções daquele cara, né? Que a gente sabe Porque o chega- objetivo, né? o objetivo do cara. Isso, chega muita informação, né? Então, quando eu entrei, eu peguei a mesa digital. O escritório, nosso escritório Petrópolis Invest, a gente cuida de contas acima de 300 mil, né? Então, por quê? Para ter essa qualidade. Não, na XP você abre com R$100 a conta. Só que o escritório Petrópolis Invest, a gente atua com essa base, por quê? Por causa da qualidade. Não é nem. A gente sempre que vem, às vezes, um volume menor, a gente orienta. Por quê? Senão, se a gente atender muito fora do nosso perfil, a gente perde a qualidade. Acaba não atendendo bem ninguém. Não claro. fica, e a gente tem essa prioridade. Então, a gente orienta. Lógico que ela não bateu lá, e não é bater, né? É por indicação. Nunca ninguém vai lá. Assim, do nada eu vou na XP. Por isso que eu tô trazendo a XP para vocês. Então, isso que é muito importante trazer. Eu fui pra XP por minha conta, sabia? Mas fora da Muito curva. raro, né? Fora da Sou curva. Mas cara o especial. Rodrigo é sempre diferenciado. Não, mas fora da inventa curva. moda, né? Sempre. É. Então você Alternativo. você Exceção uma da exceção da casa exceção, né? 100, porque foi por conta própria, né? Então, assim, é muito por indicação e a gente nós temos que estimular a curiosidade dos clientes, né? Sim. Então, a gente atua com essa base de clientes. Hoje eu tenho de 50 que somos vinculados, né? A gente tem 5 filiais, que é Itaipava, Petrópolis, Caxias, Resende e Volta Redonda, né? Nossas Mas não tem filiais. Campos também? Campo Grande também. Campo Grande. Isso Tá aí. crescendo. Não, é uma filial em São Se Paulo tu esquecer também. alguma coisa, eu te lembro. Tá tranquilo. Em São Paulo também. A gente está ampliando, né? E a gente já tem 2,5 bilhões de custódia. A gente cuida de 2,5 bilhões. Já passou os Eu não bi. consigo imaginar, não. Calma aí. É muito São dinheiro. 2.500 milhões. Quantos zeros? Bilhões. tem que botar? Então, 2.500 milhões. Bilhões.
É, Não, 2.500 bilhões. É porque bilhão, o nosso cérebro não consegue Não consegue, é imaginar. muito número. É muita coisa. E tem a exposição do Isso tudo é exterior, dinheiro dos outros, cara. que a gente Deve ser cuida. um trabalho muito tenso pra quem Isso. administrar o emocional, porque É, você tá o cuidando de dinheiro alheio. 0,1% ali que você deu mole são muitos É muita milhões. gente ligando. Porra, Nath, o que houve, Não, cara? e o mercado, as informações do mercado que assustam, né? Loja americana, tem essas Imagina, coisas. é verdade. Então, por Todo isso, dia tem uma bomba, né? todo dia. Então, por isso que a gente tem que ter uma proximidade muito grande com o cliente e a Aham. gente tem essa régua de atendimento E lá. com mais de 150 clientes você não ia conseguir. Não, a gente não. E para atender com patrimônio grande, porque até para diversificar os ativos, você tem que ter um pouquinho mais de volume, né? Sim. Aham, Pra é não- verdade, claro. é. Para não ter, por exemplo, com 20 mil, você não consegue diversificar tanto, né? Que é Aham. o que a gente precisa hoje, né? Assim, só para dar uma palhinha de investimentos, que eu sei que muita gente está com curiosidade disso. Nunca colocar o dinheiro todo no mesmo lugar. Então, o conservador tem uma série de ativos conservadores sem risco para acessar. Ele tem como a gente diversificar em taxas diferentes, setores diferentes. Então, só aí vai ter mais de 10 lugares diferentes para a gente aplicar. Então, a diversificação, a gente protege o ativo de vocês. Um exemplo, por exemplo, é um conservador que a gente tem. Quais são os ativos que compõem o conservador? Os atrelados à Selic, né? A taxa de renda juros, os fixa. pós-fixados são extremamente seguros. E os atrelados à inflação. Sempre vai ter algum risco. Tá? Certo. Qualquer ativo. No conservador, qual é o risco dele? O risco é a chance de você ganhar diferente, que vai mudar. O risco é uma coisa boa. Então, no conservador, qual é o risco no conservador? A Selic subir ou a inflação subir. Ou ela cair, ou a Selic cair. Então, quais os ativos que o conservador tem que ficar pensando no jornal? Pô, a Selic está subindo, então é bom para o meu investimento. A Selic está caindo? Não é muito bom. Ah, mas eu tenho a inflação que está subindo, então ele está ali na média. Então, enquanto um sobe, o outro cai, e assim a gente vai levando. Por isso que é tão importante essa diversificação. Então, com um valor muito, não baixo, mas um valor pequeno, assim, Não, vamos pouca dizer. grana não dá pra distribuir isso. Não, tudo, né? então até dá para 2, 3, mas para proteger mesmo tinha que ser um pouquinho mais. Então, a gente indica até os ativos para as pessoas escolherem, né? E a gente tem essa base de carteira que a gente precisa diversificar e acompanhar. E nosso escritório, ele atua com esses clientes acima de 300 mil. E quando eu entrei, o escritório tinha essa mesa digital. A mesa digital é para quem é abaixo de 300 mil. Assim, não é uma coisa que a gente estimula, mas a gente atende. Se o cliente tiver 100 mil a 300 mil, a gente vai atender. Sim. Né? A gente tem a mesa digital que hoje atua com a minha sócia Lívia. Sim. Mas eu que comecei ela. Eu peguei essa mesa e eu e meu BI, o Birman, que é o meu... É a minha inteligência no Business setor. Intelligence. Ele é maravilhoso. A gente criou um modelo de mesa digital. E assim, a XP em si, ela nunca olhou com muita atenção, porque, né, o volume, poxa, dá muito trabalho, aquela coisa toda. E aí, eu e o Birman, a gente montou uma estratégia e sentamos brasa, né? Fizemos um trabalho maravilhoso. Meu objetivo era converter as pessoas acima de 100 para 300, né? A gente fez um trabalho espetacular. Que eu captava mais que um assessor de 300 mil, assim, todo mês. Não era não foi sorte um mês, 2 meses, não, era todo mês. Era consistente. E aí a XP, fez tanta diferença para a XP, porque eu era um projeto piloto. O meu escritório, por ele entrar entre os 20 melhores, ele é um projeto piloto. Sim. A mesa digital para a XP, né? A XP, ela pega um escritório, por exemplo, para testar alguns serviços. Então, o meu era um projeto piloto que deu muito certo. E aí, a gente replicou para o Brasil inteiro. Então, por exemplo, legal. se um escritório lá no norte queria abrir uma mesa digital para atuar com clientes de 100 até 300, eles ligavam para mim, para o Birman, para saber Legal. como é que a gente fez. E aí, a gente dava todos os passos, né? Como é que a gente fez, como é que a gente montou, como era a remuneração. E a gente replicava isso para todos os escritórios da XP do Brasil. Sim. Né? Aí, com isso, eu fui chamada para dar boas-vindas. E isso, a minha ascensão foi muito rápida, foi em 9 meses. Em 9 Sim. meses eu já estava ganhando muito mais do que eu estava ganhando no banco. Né? E assim, quando você entra na assessoria de investimentos, a primeira coisa, você é autônomo. Cara, quanto que eu vou ganhar? Quando que eu vou Dá um ganhar? gelo no E coração. quando que eu vou ganhar? Isso que é o mais Aham. desesperador. Então, em 9 meses, eu tive uma ascensão muito grande.
E aí a XP, ela pediu para eu dar boas-vindas, eu e mais 2 assessores, um de Curitiba, que era o Private, outro, acho que de São Paulo, que a gente foi cases de sucesso, para dar boas-vindas para 260 novos assessores. Isso para mim, eu, não Maneiro. acredito, o Legal, escritório cara. teve um reconhecimento muito grande. E assim, pequenininha. Isso que é o mais legal, assim, é um segmento que a gente dava. E aí eles perguntando, poxa, como é que deu certo? Era a gente tratar o cliente com carinho. Não é Sim. quem sabe a melhor taxa, é quem tem mais atenção. Então, essa parte que eu falei contigo ontem, eu falei, Sim. é atenção. A gente não brinca, a gente isso é o nosso diferencial, né? Sim. Essa proximidade. E foi o que deu certo, que aí acabou indo em outro. Então, às vezes, quando alguém entra na XP, a gente fica muito, não, eu quero falar o mais complicado pro meu cliente, para ele pensar que eu entendo Pô, pra ao caramba. contrário, né? Ao Pô, o contrário. cara não tá entendendo nada, o cara é bom de fazer dinheiro. É isso que a gente tem que ter. Até quem tá entrando no mercado financeiro, uma dica. Às vezes, quem tem muito dinheiro é bom naquele business dele. No negócio Sim, dele, sim. é isso. Ele não entende do que você tá falando. Aham. Então, e nem cara, quer saber, não não, tem ele nem não tempo quer. Não pra é o trabalho dele. perder. E assim, às vezes, as pessoas complicarem, ele não se interessa. Então, assim, Olha que você interessante tornar. Então, para quem tá entrando, e às vezes, você quebrar o gelo. É o que eu quero fazer aqui. Eu quero quebrar esse gelo de achar, pô, eles são sinistros. A gente não tem. Eu só estudo o que eu tenho Gente, a diferente. Nath mal Eu sabe só- fazer conta. E ela faz tudo. Eu só estudo, assim, nosso diferencial é a gente estudar muito, acompanhar muito o mercado, entendeu? E tornar essa coisa mais fácil. Então, para quem está entrando, quem quer ser um assessor, né? Poxa, olha para esse lado emocional que nós brasileiros somos assim. Não sei lá fora, não tem Sim, cliente lá os fora, latinos em geral são mais mas os calorosos, brasileiros né? Verdade. são. Então, assim, você levar essa parte de sentimento de atenção, de proximidade e fazer a fusão com as melhores taxas que existem no mercado, que é o que a gente tem, cara, você vai longe, né? Então, agora, se eu te interromper agora, tu vai lembrar onde tu tava na história? Então para. Tá. Porque agora, porque a gente falou muito da história da Nath. Já cansei, já sei que é a Nath. Agora vou assessoria. entrar na questão complicada. Ah, antes, quer Com botar perguntas idiotas. um card do episódio que a gente falou sobre diversificação? Pode! Vamos. Anota aí! A Então. gente fez um episódio desse podcast aqui falando só sobre diversificação. Ficou muito bom esse diversificação episódio. pra tu é igual vírgula. Tu fala disso toda hora, então tem a ver a gente falar disso agora. Vamos. Gente, agora eu falei, Mas, agora tipo, vai. parece- Diversificação muito bom. Manda aí. Não, então peraí. Então, Pausa vamos pra lá. fazer café. Pauzinho, depois vamos... Então pausa. Ó, eu ia perguntar o que era assessoria financeira. Assessoria de investimento. Já entendemos, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais não. ou menos? Mais ou Não. menos. Então Eu tá. vou Então, falar o que é o que é Eu assessoria de entendi investimento, o tá? que é assessoria de assessoria. investimento? O que o cliente pode esperar? É, isso a gente não falou. Isso. Quando eu contratei a Nath, entrei em contato com a Nath, o que esse cara pode esperar que a vida dele vai melhorar? Como uma assessoria de investimentos pode mudar a vida de alguém? Gestão total de patrimônio. Gestão total de Gestão de patrimônio. Anota aí, patrimônio. porque essa eu gostei. A gente não vai olhar só as melhores taxas e olhar só investimentos. Nós somos ferramentas para munir as pessoas de informação. Como eu falei antes, nós não somos as pessoas que vai falar assim, ó, diferente de um consultor ou planejador. Você vai fazer isso aqui, você tem que fazer isso, isso e isso. Pelo contrário, a gente vai te munir de informação para você ter o teu poder de decisão e escolher, através das informações que a gente tem, escolher o melhor caminho. Então, peraí, deixa eu só me imaginar aqui. Vendi um patrimônio, nunca fui do mundo de investimentos, tô com 200 mil reais na mão, e aí, Rodrigo, o que eu faço com esse dinheiro? Pô, vou te indicar uma pessoa aqui, você fala com ela lá, aí é o contato da Nath. Falei, oi Nath, sou o Diogo, tal, expliquei. E aí, o que você faz? E aí a gente vai marcar uma primeira reunião. A primeira reunião é o momento da gente conhecer o cliente. Então, mesmo que vocês não tenham objetivos, eu não tenho objetivo nenhum Não de sei fazer o que nada, fazer. não sei o que Tem gente que nem fazer. sabe Às o vezes que a que pessoa, Natália, eu preciso disso para minha aposentadoria, eu preciso disso porque eu quero comprar um imóvel, eu quero casar. Tem certas pessoas que têm um objetivo com alguma coisa, mas a maioria fala assim, Muita eu não gente não sei o que sabe. fazer. Isso aí. Então, assim, hoje a gente conversa e a gente vai determinar um objetivo, né? Poxa, eu quero, com 200 mil, eu quero daqui a 10 anos ou 5 anos ter 1 milhão. O que eu preciso fazer? Então, assim, o mais importante para a gente ter
seguir algo, né? Um planejamento ou o que seja, tem que ter um objetivo. Então, a gente vai tornar, através de uma conversa muito pessoal. Então, poxa, eu tenho filho pequeno. Às vezes você nem... Pô, eu tenho filho pequeno, eu nunca me preocupei com Nem com a lembrou faculdade, com isso. E se eu morrer, o que acontece com esse dinheiro? Como é que minha família recebe? Né? Então, poxa, é inúmeras coisas que eu posso falar aqui para você, só que é numa conversa, a primeira reunião é uma conversa, e que vocês vão jogar conteúdo da vida de vocês pra Explicar, gente. jogar uma anamnese financeira. Isso. Não é? Aí, vive Então, essa vida, exatamente, a gente brinca como se fosse um médico, né? Então a gente vai fazer toda Tu não pode nem falar muito base. nesse momento, é mais tu Só entender o escuto, cara, eu só ouvir escuto. umas perguntas, um briefing, Isso. talvez, do cliente. Nath, eu quero crescer patrimônio, eu quero viver de Ou renda, renda, né? eu quero, não tô com nada planejado, poxa, daqui a um tempo eu quero comprar um imóvel. Só quero guardar esse dinheiro. É isso. Proteger, né? E aí a gente entra na primeira conversa também sobre o risco, que é uma coisa muito importante. É a gente determinar o perfil do investidor. Isso Boa. em todos os lugares a gente vê. O que é o perfil? Lembrando que assim, o risco não é uma coisa a ser evitada, até porque Não, o risco tudo é tem bom. seu risco. O risco pra gente, pra quem é do mercado financeiro, o risco é uma coisa boa, tá? Então esquece que risco é ruim. Certo. O risco é a chance de você ganhar diferente. O risco é sempre para você ganhar mais. Você não vai arriscar para ganhar menos ou para perder. Você vai arriscar para ganhar mais. Só que o risco, ele tem algumas coisas que você abre mão. No caso da renda fixa, você não tem risco, não tem oscilação. O risco é sobe e desce, tá? Hoje botou 100, amanhã tá 90, depois tá 105. Num prazo de 6 a 1 ano, você tem um ganho maior, só que tem essa sobe e desce, né? Na renda fixa, por exemplo, ela não tem risco, mas para você ganhar um pouco mais na renda fixa, você tem que abrir mão de prazo. Então, geralmente, Certo. um CDB que paga 15% ao ano, você tem que deixar ele, porque nada fica preso também, né? Sim. Você tem que deixar preso, preso não, você tem que deixar durante 2 anos, um exemplo. Imobilizado lá naquele... Mas se você precisar tirar antes, na XP, tá? Sim. Se deu uma zebra na tua vida, putz, Natália, deu uma zebra, caiu em minha casa, tem que construir. A gente consegue tirar esses ativos, só que a gente tem o chamado deságio. A gente pode ter uma perda ou da rentabilidade. Então, assim, Não é planejado isso. não, mas assim, se numa precisar, emergência hoje realmente pode precisar. tirar, né? Então, Entendi. nesse caso. Então, o risco pra gente é uma coisa boa. Então, só que quem dosa o risco é o investidor. É uma coisa assim, se eu perguntar pra você, ó, Diogo, se a gente botar 100 mil aqui, amanhã tá 90, você vai ficar tranquilo? Aham. Nath, não vou não. Então, você é o perfil conservador. Certo. Tem que Nath, descobrir o perfil daquela pessoa, daquela dessa cliente. forma mesmo, ó, você vai dormir tranquilo se você ver teu dinheiro balançar? Não para todo, se eu tenho 200, eu acho que 20 mil dá para 20 a 50 mil dá para eu deixar assim, Nath, tem problema não. Então, aí, vocês falando isso para mim, porque não é assim, vocês não sabem o que vocês, o risco, né? Então, é por isso que a gente joga essas perguntas, para vocês sentirem, pô, risco é isso, se tiver para baixo, Que para legal, cima. hein? Se aquilo me incomodar, então eu sou conservador. Se para uma parte do meu ativo eu ficar tranquilo, então eu sou moderado. Agora, se, poxa, Nath, pode deixar, eu nem olho o dinheiro, pode colocar Só o quero que ver você daqui a quiser. 5 anos. Eu não quero ver, esqueci que tem esse dinheiro, eu quero ganhar, ganhar. Aí você entra numa renda variável ou ativos que tenham maior volatilidade, sobe e É desce. isso que eu quero. Né? Aí tem mercado de ações, tem mercado internacional, Jogo as do próprias bicho. criptomoedas. Que jogo do tem bicho? tudo. Não é? Não, Tem vocês tudo. não têm esses. Tá bom. Isso não. Então, assim, a gente vai e a gente monta essa primeira reunião. É assim, aí beleza, a gente montou. A sucessão patrimonial é muito importante. Sucessão Patrimonial. O que é isso? Se o teu dinheiro hoje, você morreu, você é casado. Se você morrer, se você for casado, o seu dinheiro vai ficar bloqueado. A sua esposa só vai ter o acesso depois que ela pagar o imposto de transmissão, que é Certo, 15% do valor ITD, total né? do patrimônio, ITMD.
entendeu? Alguma coisa assim. Que cuida disso é a minha Caramba, é gestão. bastante, né? E isso antes, não adianta, o dinheiro vai ficar preso, a sua esposa tem que ter esse dinheiro Ela tem que dela, mobilizar esse recurso de 15% pra pagar, pra depois pra sacar aquela... depois ela pegar. Então, o que que a gente Às tá vezes tem falando... que pegar empréstimo pra poder fazer isso. Pra né? pagar o inventário. E às vezes tem que leiloar um imóvel pra pagar Aí inventário. o juiz tem que autorizar a venda só daquele E imóvel. só E às vezes, isso. se o cara tiver patrimônio grande, esse 15% é uma coisa grande. É uma pra coisa ele. gigantesca. Então, e assim, o que que a pandemia fez a gente, como assessor financeiro, falar sobre isso, que é uma dor que ninguém quer falar. Mas a pandemia, vários clientes nossos faleceram e não tinham um planejamento tão forte, né? E a família passou necessidade. Eu tive experiência com um cliente meu. Muito O dinheiro até interessante agora está isso. preso. Sim. O meu cliente está com 1 milhão preso e que a família faleceu, ele não consegue acessar, porque está brigando no inventário, porque a família agora está brigando. E assim, quando você acha, não, vai dar tudo certo. A minha família se dá super bem. Falam em dinheiro, Botou 20 gente, reais no jogo, cara, já era. complicado. Não tem Então, mais assim, amigo. a gente tem essa parte de falar dessas dores, porque a gente cuida realmente do patrimônio de vocês. Então, São coisas que eu, como cliente, nunca iria imaginar. Com certeza. E assim, hoje o cartório e o hospital e o cartório tem uma comunicação muito rápida. Então, aquela coisa, a segunda a conta conjunta, por exemplo. A conta conjunta tá tudo bem. Não está tudo bem. Vai bloquear? E assim, se você mexer, a pessoa pode até mexer por um tempo na conta. Ela vai ter que prestar a conta para os outros herdeiros, se tiver. Então é muita peculiaridade que a gente tem que falar com cada tipo, mas é importante falar. E qual então, foi o nome que você usou? Sucessão patrimonial. patrimonial. E a sucessão patrimonial, então, falando um palavreado comum aqui, seria uma forma de deixar as coisas mais ajeitadinhas caso Isso. aconteça um Não, acidente, uma fatalidade comigo. Isso, e não só isso, por exemplo, você, quem é autônomo, né? Em vida, um médico, um dentista, eu propriamente, se eu parar de trabalhar, eu não recebo. Então, se você está numa época de acumulação de patrimônio, né? Se você está aumentando, se você para, o médico quebrou o braço. Cara, cirurgião, como é que vai fazer? Ficou inválido. Ele não vai ter como mais acumular aquele recurso durante a vida que ele pensou. Então, a gente tem que pensar em proteções para quem é autônomo, por exemplo. Quem é empresário, que a empresa já anda sozinha, não, às vezes já recebe. Então, são coisas que a gente pensa para vocês que não é só investimento. Uau, né? Muito legal. Então, por exemplo, vocês querem... Natália, surgiu aqui um terreno para eu comprar. Poxa, tá muito abaixo do preço, eu vou construir e vou vender ele por um preço maior. Pô, vê como é que tá aí meus investimentos, vê se vale a pena eu tirar ou não. De onde eu tiro a grana para isso, De onde eu tiro... esse imóvel, por exemplo, é para eu morar. Então, para a gente morar, aí é uma coisa. Passivo. Agora, se for para empreender, para vender logo depois, a gente tem mecanismos de você não se descapitalizar, né? A XP tem alguma forma de entregar crédito? Só que ela não é crédito porque a XP não quer ganhar dinheiro com o spread bancário. Sim. Ela não quer que você se descapitalize. Não quer que te dinheiro da minha carteira. Exatamente. Então, a XP ela é muito inteligente. Por isso que ela é tão vasta, gente, que é impressionante. Os olhos dela brilham, né? Porque a XP, ela criou as coisas diferentes do mercado. Não existe isso no mercado É a impressão normal, que eu tenho tá? também. Então, assim, ela entendeu o quê? Poxa, por que as pessoas tiram dinheiro de mim? Ou é para comprar imóvel, ou para investir na empresa. Então, ela criou um mecanismo para auxiliar Super essas coisas. as pessoas a empreender. Por exemplo, Diogo quer investir aqui na empresa e o Rodrigo quer investir na empresa. Poxa, a gente vai ter que investir 200 mil. Mas aí a gente vai tirar da nossa pessoa física, a gente vai ficar descapitalizado, só que ela só vai maturar daqui a 1 ou 2 anos. Sim. Porque ela vai me dar um retorno. Então, a XP, ela cede esse crédito, porque já está lá com a gente. Você coloca, né, o vencimento, porque ele só acompanha o CDI, né? Ele tem essa coisa. Você coloca um tempo de 1 ou 2 anos, não é um crédito que você paga mensalmente, não é assim. Minha empresa vai me dar resultado daqui a 2 anos. Então, eu coloco o crédito daqui a 3. É o tempo dela dar e você não se descapitalizou. Isso é um exemplo das coisas que a gente pode... Não sei se por acaso a Nath falou um cenário que bate bem talvez com a realidade. Então, é isso. Então, você não Momento que precisa vivemos. se descapitalizar para investir, né? O cartão de crédito, por exemplo, a XP tem cartão de crédito, tem a conta digital. Então, a gente escutava muito, poxa, eu vou... se eu sair do banco, eu vou ter que pagar tarifa.
de conta, eu vou ter que pagar a anuidade do cartão. Aí a XP foi e criou um cartão, É o único que eu zero uso. anuidade, É o único que eu uso, de com um verdade. limite, que é o Visa Infinity, que você tem acesso a todos os... Esse aqui, né? Exatamente. E ainda tem investback. Investback, 1% 1%. em geral, mas tem compras que chega até 15%, 20%. Né? Você recebe o tempo todo e assim, o investback que é legal, que diferente dos pontos que te prendem, que fica assim, eu quero ponto. O dinheiro você pega e você faz o que você quiser. Eu sempre falei isso, cara. Eu nunca achei legal, porque, pô, Te você tá me dando um restringe. negócio que eu tenho que... Trocar eu por não um quero liquidificador. comprar liquidificador, tô gastando dinheiro, não Pois quero é, isso. e assim, você Muito legal. te dinheiro mesmo, prende, dá pra sacar. e assim, o investback, exatamente, ele saca em um dia, você gasta ele como você quiser. Então, se você quer programar uma viagem com o dinheiro do cartão que você usa, todo mês vai estar lá, você tá vendo. E ele rende, isso que é Sim. importante, ele rende, ele acompanha o CDI. O meu eu nunca mexi. Tá lá porque é um dinheiro que esquece. eu esqueci, exatamente. Isso. Aí às vezes eu olho lá, caramba, Talvez eu já mexa tem pra isso botar tudo. numa coisa que renda mais, mas não vou usar. Assim. É, mas tá Não, lá, ele é um acompanhando fundo o CDI, bom. tá pagando acima da inflação, tá ótimo. E um exemplo também, por exemplo, de... Ótimo nada, Nath, Ah, quero mais. Não, por exemplo, Ganancioso. o planejamento. Poxa, qual é o meu ponto de partida? Pô, para você saber o que a gente tem que bater, por exemplo, bater um índice. Hoje a gente sempre acompanha o CDI, né? Sim, o que é a CDI. taxa isso daí. básica de juros. Não é. A gente tem que. O mínimo do investimento é bater a inflação. Porque a inflação é a valorização real do poder de compra. Isso. Então, quando a gente fala, a poupança está perdendo dinheiro. Está perdendo porque a inflação, nos últimos 10 anos, é maior do que a poupança. É o rendimento nominal e o rendimento real, né? É o real. Então, assim, hoje, real é qual é a menor. média da poupança nos últimos 10 anos? É 6% ao ano. Da inflação, desculpa. É 6,6% ao ano. Então, se eu não valorizar o meu dinheiro, não acompanhar a inflação, Acima desse 6,6. eu tenho 100 mil hoje. Eu compro uma casa. Aham. Daqui a 5 anos, se não acompanhar a inflação, 6% ao ano, 6,60%, eu só compro uma sala comercial. Sim. Ou compro uma garagem. Então, é mais ou menos isso. Então, hoje, o dinheiro da poupança, ele agora tá porque a TR subiu, mas geralmente ele não acompanha Raramente acontece com a rendimento inflação. positivo, né? Então, assim, a poupança é tão... não é... Popular. E assim, as pessoas Pô, a acham tradição, né, que é cara? segura, porque, e aí as pessoas às vezes estão acumulando um patrimônio grande ali, e, poxa, não tá nem batendo a inflação. Então, assim, isso é o mais importante. Até o Tesouro Selic, que é Ele um bate. ele bate fácil, Só que quase o dobro, Você já dependendo foi do período. tentar fazer isso no banco? O quê? Aplicar no Tesouro Direto no No banco? banco Não, normal, no banco não. Deve O ser uma gerente nem vai doideira. saber o que é. Então, assim, e você vai ter que abrir um cadastro na B3, você vai ter que abrir uma conta específica Talvez tu pague taxa de de administração. corretagem. A XP, quando você abre conta na XP, você já abre conta na B3 e abre conta no Tesouro É Direto. verdade. Então, você já está habilitado no seu celular para você, na Você mesma compra hora, o Tesouro compra. Direto. Você não Sim, precisa já fiz nem isso entrar algumas no vezes. Tesouro Direto para Exatamente. comprar os Então, títulos. É um faz o produto que tá teste. dentro lá do Dentro da cardápio plataforma. do meu aplicativo ali. Então, Eu compro assim, o Tesouro sem entrar na plataforma do Galera, Tesouro. faz um teste. Vai pro seu gerente e pergunta assim, eu quero comprar Tesouro Direto. Não, que a gente não vê esse negócio, não. Acho Tesouro que- quem? Não faz o teste. Eles vão. Você vai ter que cadastrar. A gente não vende direto, vai ter que cadastrar. Não sei se o banco agora tá mais atual e tá fazendo cadastro direto. Até por uma pressão da É, XP, né? O home broker o mercado, também. igual. Né? Poxa, você, no próprio aplicativo da XP, quem compra ações, você no banco você tem que abrir, por exemplo, em uma corretora. O Bradesco é a Ágora. O Itaú é o outro, entendeu? Então, é sempre uma corretora que você tem que abrir mais um cadastro, tem que abrir mais um aplicativo. Não, a XP, ela concentrou tudo em um só. Sim. Então, você tem acesso no mesmo aplicativo ao mercado internacional, ao mercado de ações, ao Tesouro Direto. Você não precisa ficar as Foi tudo com um criptomoedas. gráficozinho bonitinho, mostrando quanto porcentagem você tem em cada um, Mas sabe? Mostrando a rentabilidade, mas a data aí, que entrou, Nath, data de vencimento. Você tá falando que a gente tem a autonomia de fazer os investimentos pela Total. XP. Só que se eu não quiser essa autonomia, você entende o que eu quero dizer? Se Ou eu não não quero se sentir fazer seguro, né? besteira, não tô me sentindo É ir com a seguro. gente. Aí é com o assessor. Mas aí você só fala o que eu tenho que fazer. Eu tenho que ir lá e fazer. Não, né? não. Não? A gente... Aí, é a primeira reunião, desculpa.
A primeira reunião você montou O meu perfil, meus aí você objetivos. me falou tudo. Aham. Não, você só me falou. Só te falei. Aí, mais ou menos, eu levo uns 2 a 3 dias para montar todo o teu planejamento. Porque eu não faço sozinha. Eu pego meus estudos, eu vejo meus analistas. Por exemplo, se tem um cliente que quer aplicar em ações, eu pego meus operadores para montar uma carteira. Eu vejo a sucessão com outro. Eu vejo meu. Então, eu levo uns 3 dias para montar um estudo de planejamento, que é por ano. A gente sempre vai acompanhar ano a ano, né? Então, eu monto o estudo e aí na segunda reunião eu vou te apresentar. Nessa apresentação, eu falo assim, olha, é sugestão. A gente pode fazer assim, assim, assim. Quais são os ativos que eu estou escolhendo? Quais são... o mais importante é você saber aonde teu dinheiro está investido. E por quê E também? por quê? Então, por exemplo, LCA. Aham. LCA, eu tive essa experiência. Eu fui atender uma cliente, ela falou assim, Nath, eu quero tudo que seja sustentável, que é ESG, eu quero ajudar o meio ambiente, eu quero viagem. tudo... Legal. Nunca imaginei isso. Gente, o investimento de vocês estão financiando alguma coisa. Então, isso é Sim. muito importante. É Vocês saberem responsabilidade. isso. aonde, o que vocês estão, o que o teu dinheiro Com está sendo certeza. feito. Sim. E ela falou assim, Nath, eu quero ESG, eu quero ajudar lideranças femininas. Isso tudo tem na XP. Por Sim. isso que o mercado financeiro... eu dei palestra na faculdade de medicina sobre isso, sobre inclusão. Então, aí beleza. Aí falou isso pra mim, aí eu falei, tá. Eu falei, onde seu dinheiro tá? Tá numa LCA do Banco do Brasil. Sabe o que é LCA? É, Letra de crédito agronegócio. Agronegócio. Que é o que faz Corta desmatamento. Eu tô floresta, emprestando planta dinheiro soja. para uma empresa do agronegócio. Agronegócio, que mata boi, que é justamente o que ela não quer. O dinheiro dela estava numa LCA. Ela estava investindo uma atividade que ela não Que ela não apoia. acredita. Então, como é importante vocês saberem aonde o dinheiro tá. Pô, saiu uma notícia ali de alguma coisa. Ah, não, eu sei. A Nath me falou sobre isso. Meu dinheiro, eu tenho uma parte ali. Né? Os bancos, por exemplo, né, que quebraram lá fora, muita gente, poxa, Nath, vai ter alguma repercussão aqui? O que está acontecendo? Eu tenho exposição a isso? Não, não tem. Então, assim, vocês vão ficar antenados. Então, a gente vai, entendi. monta a segunda reunião, é o quê? Ó, a sugestão. De acordo com o que você me falou, eu tenho isso e isso para te oferecer. Você vai sair da reunião sabendo o que é. Então, aí você vai ter a autonomia de falar assim, ah, Nath, eu gostei do que você falou, vamos seguir com o que você falou. Aí a gente vai. E nós fazemos, né, os assessores. Se você falar, ah, Nath, muda esse ativo aqui, eu gostei desse. Eu não preciso de 100 mil para... com resgate de emergência, não. Pode deixar só 50 e esses outros 50 coloca nesse aqui um pouquinho mais de prazo. Então, isso vocês que vão falar. Então, vocês vão ter total autonomia de decisão. Não vai ficar naquele escuro, pô, o que eu tô fazendo? O que é isso? O que é aquilo? Não, você vai saber, ó, o teu ativo tá no Tesouro Direto, por que o Tesouro Direto, por que eu escolhi um CRA, uma debênture, por exemplo. E isso é que importante para você deixar saber que o cliente sabe onde está se metendo. Exatamente, até por causa do risco, gente. Vocês viram agora a Light e loja americana. Né? Então, a gente deixa os clientes bem cientes do que as coisas vão acontecer. E o mais importante, a gente está nos piores momentos. Então, veio uma pandemia, veio loja americana. Se você está mal assessorado, por exemplo, você nem sabe o que vai fazer. Poxa, o que eu tenho que fazer? Né? A gente E tem é que nessas acionar... horas que a gente faz muita burrada, né? Isso, porque fica assim, com medo. Momento de janeiro e fevereiro, que foi quando a gente mais apanhou na questão de loja americana, você não tem que fazer movimentação na hora da turbulência. No olho do furacão, segura, tá embaixo, vamos segurar a onda, deixa passar o olho do furacão, vamos ver se os ativos vão se adaptar. Em março e abril, se não adaptar, a gente mexe. Então, é assim que a gente atua. A gente dá a mão para vocês no caminho, né? Então, a gente montou a segunda estratégia, apresentou. Vocês sabem como é que tá todos os segmentos. Fez a TED, aplicamos. Quis mudar alguma coisa, beleza. A gente vai ter um acompanhamento mensal. Mensal. A gente demonstra resultado. Não é só, a gente montou e esqueceu. Aí só depois, quando tem um vencimento, que o cara, venceu aqui. Até porque tem um planejamento, às vezes até de médio prazo, mas as coisas mudam no meio do caminho, o tempo todo. Uma taxa Selic mudou drasticamente. Medidas políticas, né? O cenário muda. Isso, então, por isso que é tão importante essa proximidade, por isso que a gente sobe um pouquinho a régua para a gente ter menos clientes mais robustos. Por quê? A gente acompanha isso muito. Então, todo mês eu estou sinalizando, a gente deu tanto
tá dentro do nosso pace, tá dentro do planejado, porque a gente monta um conservador, por exemplo, tem uma estratégia de 13 a 18% de ganho no ano. Vamos botar com a taxa Selic hoje, a gente tem essa média de ganho no conservador. Então, no final do ano, a gente tem que ter essa média. Se eu falei 13, 14, 12, tá na nossa média. Agora, se for 8, não. 8, Sim. pô, Nath, a gente combinou 8%, né? O que aconteceu aí nesse período aí que foi muito ruim, Sim. né? Pode... Não é só um alarme. Então, assim, a gente tem essa prioridade, né? Então, poxa, aconteceu uma guerra que é uma pandemia, por exemplo. Nosso 8%, a gente deu 8% por causa disso, isso e disso. Então, as pessoas estão cientes. Então, a gente não, é um acompanhamento do jeito que as coisas estão. Geralmente era de 3 em 3 meses, quando as coisas estavam mais Não estáveis. tem mais como ser. Mas hoje, agora é de mês a mês, a gente está conversando com os clientes. Então, essa é a segurança. Então, Nath, a gente é médico mesmo, para ter essa liberdade. Poxa, meu filho precisa falar com você sábado, 9 horas da noite. Pode? Pode. Posso te mandar mensagem no final de semana? Pode. Pode fazer reunião à noite? Pode. Qualquer coisa, a gente está ali. A gente tem uma comunicação muito presente. Ô, Nath, se eu como cliente conversar contigo, pode ser que eu não sinta uma afinidade. Claro Sim. que você falando, eu fico até instigado a investir mais e tal. Sim. Né? Mas pode ser que eu, por afinidade, eu não sei, não senti muita firmeza nesse assessor e tal. Existe uma solução para isso? Como é que... Eu tenho, hoje 50, né? Vamos botar tirando os operacionais. Eu tenho 43 assessores de investimento de todos os tipos. Pô, Então, deve ter hoje... flamenguista, deve ter vascaíno, deve Tem- ter cara mais novo, mais velho. mais deve ter- velho, eu tenho. Então, isso que é tão legal. E assim, a pessoa, e isso é muito importante, até o próprio investidor ser sincero consigo mesmo, né? Então, assim, Você vai poxa, passar possíveis clientes teus que tu também acha que não tá, sei lá, que não não tá bateu à muito contigo, tu passa vontade. pra outro? Passo. A gente tem essa E troca. recebe talvez clientes de A outros gente também que não troca, são. porque Maneiro. o importante é estar no nosso escritório. Então, é afinidade. O que vocês têm que ter é a confiança de poder falar sobre qualquer coisa. isso é importante isso. Poxa, Nath, às vezes e surgem umas É coisas mesmo, né? Você ser meio cabeludas. psicólogo, né? Somos. Por exemplo, Deve não, haver muita você- história triste. Pô, É. não, às vezes, poxa, eu tenho um filho fora do casamento, tenho isso e aquilo. então, Então, entendi. assim, poxa, eu queria Comprei deixar um carro uma parte... novo, mas não queria que minha mulher eu quero ter soubesse. esse dinheiro guardado, mas não quero que minha esposa Então- fique sabendo desse Então, você tanto tem aqui. que ter... É como se fosse um psicólogo mesmo. Então, por isso que você tem que ter tanta confiança na pessoa que você tá. Então, às vezes, não teve afinidade comigo, mas com o meu sócio, que tem 50 anos, que tem 30 anos de banco, por exemplo, o Ricardo. Ou eu tenho o Pedro, que ele é um novo também, que tem 30 anos, mas está há 7 anos no mercado financeiro, é um dos fundadores. Ou o Nices, que trabalha com private, né? Que são clientes acima de 5 milhões. Então, a gente atende de todos os tipos. Então, assim, hoje, eu vim só representar o meu escritório. Eu tenho uma vasta quantidade de assessores de todos os tipos. Então, quem se interessou, entra, né, no nosso Instagram ou manda uma mensagem para mim, agenda uma reunião para conhecer uma de nossas filiais. A gente tem filial em Petrópolis, tem em Itaipava, tem em Teresópolis, tem em Caxias, Volta Redonda e Resende. Então a gente vai deixar um link na descrição pra quem quiser entrar em contato com a Nath. Vou Sim. botar você Vou botar o quê? Claro. Bota teu Instagram O pessoal? Instagram, a gente tem até um telefone, né, para poder isso. Então, beleza, a gente bota. Aham. Depois eu vou pegar o número com Que vocês, vai entra- estar no link na descrição, então. Isso, que, poxa, eu quero conhecer a base, porque a gente tem, muitas pessoas acham que a gente é muito digital. Sim. Então, hoje a gente tem uma base. Deu problema, e a XP A é base muito... física, né, que se Física, diz. então isso é importante, as pessoas querem olhar no olho a Ah, olho. muito bom. com certeza. Nath, deu zebra no meu aplicativo, eu preciso falar com alguém. Vou aí. É só ir, porque eu tenho meus operacionais, eu tenho de 4 a 5 sócios meus que são operacionais que estão o tempo todo ali para dar esse suporte que para os legal. clientes. Então, poxa, Nath, eu quero falar com alguém, eu quero ver a pessoa, eu quero ir no lugar. Assim, meu dinheiro tá onde? Então, assim, a gente trabalha com grandes fortunas. Então, assim, a pessoa às vezes se sente
poxa, eu nunca vi aonde que eles estão colocando meu dinheiro. Preciso É, ter. isso hoje em dia o é cara botar 5 importantíssimo, milhões cara. depois dele ir no escritório, de tomar um café, conhecer o cara, ver a estrutura e tal, não sei o que, É. deixar 5 milhões na sua mão, ele talvez se sinta mais confortável do que conhecer uma pessoa pelo direct do Instagram e E falar não que tem um vai. filho fora do casamento. Não é tão simples assim, Não, né? não Você precisa de é. um contato humano muito forte. Precisa. Então, assim, então, é essa proximidade que a gente traz. Por isso que eu fiquei tão feliz em poder falar, porque a gente vai atingir um público muito, muito grande, que não tem noção do que a gente faz, né? Que acha, pô, Esse é o nosso objetivo É. hoje aqui, é justamente E- desmistificar. desmistificar. Não, eu tenho a língua presa, gente. Ainda mais falar esses nomes de fundo inglês, que a XP tem um chamado de Giant Zaratrusta. Zaratrusta, é por causa Giant Zaratrusta. da tipo, peça lá da ópera, É né? pra mostrar É da Grécia. Aí eles Aham. pegam todos os nomes, aí tem a Giant, né, que é uma gestora. Aí tem o Darius, tem vários os nomes, mas esse do Zaratrusta... 330 mil no Giant Zaratrusta, quanto rende? É um trava-língua, né? Ele é um multimercado. Ele tem um pouquinho de volatilidade, mas ele tá rendendo bem também. E aí, outra coisa que eu queria falar é o seguinte: muita gente está ouvindo a gente, e vários perfis, e pelo que a gente conhece do nosso público, grande parte desse perfil são pessoas sedentas por investimentos, não estariam ouvindo aqui. Só que essa faixa do que está disponível vai variar muito. Então, por exemplo, a gente até encoraja, a gente faz o seguinte: a gente considera 3 fases do pessoal que segue a gente. Às vezes a pessoa está em dívidas ainda, está endividada. A gente não recomenda chegar agora na hora dos investimentos. Quita primeiro isso, e dívida é até parcelamento de cartão de crédito, né? De coisa que você pode quitar logo. Depois construir uma reserva de emergência. Aí já é muito válido essa aproximação com a XP, porque não deixa de ser um investimento. Ó, Nath, eu quero primeiro construir uma reserva de emergência, eu vou te dar aí R$1.000 por mês para você alocar em algum lugar. E o que a gente faz quando às vezes a pessoa ainda está pagando dívida é encorajar ela já a investir, mesmo que simbolicamente. Vocês falaram isso, eu acompanho vocês, né? Que vocês falam se pagar primeiro. obrigado. Então, assim, sempre põe R$100, põe uma poupancinha, que assim, mesmo você com dívida... Não, poupancinha não, esse nome aqui não é bem-vindo. Desculpa, aqui. foi mal. Nossa, que gato. Eu falo assim também, sem querer Põe. falar com a É porque caneta. poupar, o verbo poupar, né? Poupar. Então Aham. sai o seu salário, pô, R$50, deixa lá. Entendeu? Uma coisa que eu falo também, que eu dei palestra sobre planejamento financeiro. Às vezes, uma pessoa que tem R$1.000 e que no final do saldo do mês tem um salário de R$1.000, no final do mês tem uma dívida de 950 e sobra 50, tem um planejamento financeiro melhor do que quem ganha 20 mil e gasta 22. A gente fala Isso aí, direto. o que ganha menos é mais rico. A gente até. fala que a pessoa é mais rica do que esse que Sim. ganha 20 e gasta 22. É mais Então, rico. assim, o planejamento financeiro é muito importante. Então, você separar, mesmo assim, R$50, vou separar ali, mesmo com dívida. Pô, tem que pagar um negócio. Esses R$50, foi o que você falou, trabalha mais. Isso aí. Eu acredito assim, e assim, o dinheiro é uma coisa que a gente fica dando aquele, poxa, preciso de mais dinheiro. Mas o dinheiro, se você trabalhar mais, você consegue mais. A única coisa que você não consegue é saúde, é você estar com seus filhos, você Tempo, né? ter qualidade Tempo passou, de já vida. era. Então, assim, o dinheiro você corre atrás, entendeu? Corre atrás que vai dar certo, né? Mas, então, separa, poxa, R$50, vou trabalhar um pouquinho mais para juntar esses R$50 que eu não consegui pagar, né? Então, a gente tem que ter essa mentalidade, né? Isso aí, muito mentalidade. Fala Então, pra mim. Diogo, temos ainda 614, eu acho, perguntas pra fazer. Muitas dúvidas. E aí a gente às vezes não consegue tempo hábil, porque esse programa não pode ter 4 horas. Quase todas Não. as E aí a vezes. gente desenvolveu um método, Nath, quando a gente tem muitas perguntas mesmo, e aí a gente ainda, mas tem pouco tempo, a gente desenvolveu um método que a gente não falou com você antes, que a gente deixou aqui pra última hora, que é surpresa, que é uma coisa que a gente chama de rajada de perguntas Então, do Tigrão. vambora. O que a gente faz? A gente pega aquele monte de perguntas que a gente não conseguiu conversar. algumas você já respondeu ao longo do bate-papo, e aí, tipo, enfim. E aí a rajada de pergunta é você responder rápido, se começar a demorar muito, a gente, tipo... Corta. É tipo aquele programa Passa ou Repassa. Tá. Né? Vai lá, o reloginho, aí Bora. bateu, sei lá, 10 segundos, aí o cara, próxima. Tá? Bora. Então, beleza.
E aí, Vamos alternando. cada um faz uma. Uhum. Então demorou. E aí não tem certo e errado, Nath. Tá. É o que você quiser falar. Tá. Pode falar qualquer coisa. E aí a gente fica tentando te deixar nervosa, que aí se... É fica melhor. fato ou mito? Eu faço. Fato ou mito? Fato ou mito? Platel mito. Então, beleza. Então, ó, são quantas? Pô, 15. Tá Rapidinho. boa. 15, então tá ótimo. Rajada. Em pouco tempo a gente vai ter muito conteúdo vindo da Nath agora. Boa, vamos. Tá bom. Então, Nath, primeira coisa, fato ou mito? O mercado de assessoria de investimentos é cheio de arapucas e os profissionais só vendem para seus clientes os produtos que sobram para eles baterem suas metas. Mito. Mito? Eu achava que era assim no começo, depois eu vi que é mito mesmo. Concordo contigo. Sabe por quê? Isso é o XP, tá? Ó, se tu demorar, eu vou te cortar, mas pode falar. Vocês têm quando a gente, no aplicativo, vocês têm um acompanhamento. E a XP, ela mune vocês de informação o tempo todo. Verdade. Então, se vocês virem, a gente trabalha com confiança e transparência. Sim. Se vocês receberem da XP um e-mail falando que tem um fundo pagando 140% CDI e eu apliquei num fundo a 100% CDI, você vai falar assim, poxa, Nath, por que você não aplicou? Já quebrou a confiança. Tem alguma coisa Então, o que me rentabiliza? A tua carteira comigo mais tempo. Não é um produto que eu ganhei. Então, a carteira também te ajuda, exatamente, a indicação que você vai me dar. Então, a transparência e a confiança é mais importante. Às vezes eu não te indiquei porque aquele não é teu perfil, mas vocês têm informação o tempo todo. Então, não tem como a gente mentir. Vocês vão receber, meu amigo, Nath, meu amigo me falou aqui sobre um fundo, por que você não me indicou? Verdade. Não tem como fugir. Acabou a confiança, você vai trocar de escritório. É simples assim, Sim. tá? Então, assim, não é igual o banco que, tem que ficar lá, que tem carência. Anos Não. de conta. Não, você não tá satisfeito, você troca de escritório em um dia. Então, assim, e a confiança? Acabou a confiança em vocês, na gente, acabou. Por isso que a gente é tão importante. Número 2. Fato ou mito? Tudo que o assessor faz pelo cliente, o próprio cliente pode fazer sozinho. Fato. O que a gente... Eu tô honesta nisso. Não, mas... Você chega lá e fala mito. Mas tudo que ele faz, não o que ele sabe. Isso. Então, assim, se você acessar tudo que eu tenho na plataforma, vocês têm também. Só que eu consigo destrinchar a informação muito rápido para vocês. Então, por exemplo, eu quero um CDB a 15% em um ano. Eu vou lá e pego rápido. Você no aplicativo vai ficar 1 hora para achar isso. Então, a gente facilita para vocês. Surgiu um fundo. O mesmo acesso que eu tenho dos pontos XPI que vocês têm, que é a plataforma da XP, para falar de um fundo, vocês têm também. A única coisa que eu sou diferente é que eu consigo organizar as informações e trabalhar elas mais rapidamente para vocês. Porque tu é expert no assunto e a gente não Isso. basicamente exato. é o humano por trás da Mas máquina vocês ali. podem fazer tudo que a gente faz, vocês podem fazer sozinhos pelo aplicativo. 3. Fato ou mito? Se eu contratar um escritório de assessoria, eu não preciso entender nada sobre finança, pois vocês podem fazer tudo por mim. Não, é mito. Tá, Mito. mito. A gente não pode fazer nada sem você não autorizar. Então, infelizmente, vocês vão ter que saber o que está acontecendo. Tá bom. Tanto para quando eu vou aplicar o dinheiro de vocês, eu mando uma ordem para o aplicativo de vocês. Vocês têm que aprovar, não tem aquele negócio de banco. Sem o aval do cliente, não. vai. Então, pode ser assim, Nath, eu mandei lá, eu mandei uma ordem, Nath, nem vi, já aprovei, confio em você, direto, isso acontece. Por isso que a gente tem tanta responsabilidade. Sim. Se tiver algum erro, eu brinco, né? Eu falo, gente, o cliente confia na gente no máximo. Então, se ele falar que vai pular de um precipício, ele vai pular. Então, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande. Verdade. Então, assim, às vezes a pessoa não tá afim de ver nada, confia em você. Mas, não, eu não posso fazer nada se você não autorizar. Então, eu tenho que falar. Então, as pessoas, Nath, não precisa falar, não. Não, mas você precisa saber Dentro do protocolo. que eu tô aplicando nisso, e você tem que aprovar. Então, não tem aquele negócio de banco, o gerente aplicou para mim. Não, eu tenho que esperar, se você não autorizar, eu não aplico. Então, não, É mito porque o cliente precisa estar sabendo, precisa aprovar, precisa te dar o ok. precisa. Beleza. Esse aqui é um fato que já foi falado. Cada cliente é um ser único e tem objetivos únicos e por isso que funciona para um não necessariamente funciona para outro. Vou pular aqui. Pode pular. Então, fato ou mito? Todo escritório de investimento tem acesso aos mesmos produtos financeiros. Então, qualquer um serve. Fato. O diferencial é relacionamento. Mas peraí, aqui todos
Se fosse Escritório. todos os escritórios Da da XP. XP. Agora, se não. for todos, a gente vai falando todos Do mercado, Se não. colocar banco, aí então muito menos, né? São diferentes. São todos da produtos- XP têm acesso aos mesmos produtos, mas se não for da XP, não necessariamente tem acesso Não, àqueles produtos. E os concorrente. produtos que a XP oferece são, na maioria das vezes, produtos não da XP exclusivamente, né? Então, que entra, tão- entra, porque a XP aí entra o que a XP é diferente de banco, vai ser rapidinho. A XP é uma Manda. boutique, ela é uma uma boutique de investimento, é uma distribuidora de produtos. O que ela tem diferente do banco? O banco só tem produtos dele. A XP tem produtos do mundo inteiro. Então, a gente consegue tantas taxas boas porque a gente tem muito produto, não é porque a gente tem risco. A gente tem muita competitividade. Então, por exemplo, eu tenho o CDB do Banco Itaú, do BMG, do Bradesco, agora eu tenho uma LC da Caixa Econômica. Agora, se você for na Caixa Econômica, você não vai Só ter vai um ter CDB então, por isso que a gente ganha tanto. Porque a XP, é uma distribuidora de produtos de investimento. Fato ou mito? Para alcançar um resultado bacana, a cliente precisa ser totalmente honesta com a assessora dela. Assim como no caso de contador, advogado, você precisa ser totalmente transparente. Ou seja, a cliente tem que abrir o jogo com você. Fato. 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 Se esconder, Porque- vai dar problema. Vai. Isso na prática. Assim, uma coisa bem simples. Eu apliquei em ações para um cliente meu. Ele falou que suportava o risco. Ele me ligava todo dia. Nath, tá caindo, Nath, tá caindo, Nath, tá caindo. Não é para você. Então, tem que ter... eu tô falando um Tem que exemplo bom. responder com A veracidade sinceridade. ao Eu teu falei, questionamento. vamos sair desse ativo. Não é pra você. Não é para você. Ah, não, tem que sair. Pronto, a gente recupera em outro tipo de ativo, né? Então, às vezes, a gente fica amargando aquela perda, por exemplo, eu perdi R$600. Perda entre aspas. né? Mas se a gente tirar isso e botar num CDB, por exemplo, eu consigo te recuperar isso em 4 meses. Então, tira, Sim, vai te dar mais entendi. tranquilidade, entendeu? O cara tem uma dívida e não te falar, enfim. Tem, porque às vezes eu consigo, porque acontece, a XP, o que ela não tiver, ela vai procurar parceiros para atender. Então, hoje, por exemplo, eu faço crédito imobiliário, eu faço capital de giro. O que a XP, ela tem um convênio? Eu pego, por exemplo, o meu cliente que é um crédito imobiliário. Eu pego o CPF dele e vejo qual é a menor taxa no mercado. Não é tipo, eu tenho conta no Itaú. Não, XP, o Rodrigo fala, Nath, eu quero tirar meu dinheiro para comprar um imóvel. A taxa está 13%. Teu investimento está rentabilizando mais. O crédito imobiliário está 8,9%. Então é melhor a gente pegar um crédito do que a gente tirar o E investimento. você descobre Qual é a que melhor legal taxa? Então eu trabalho com todos os bancos. Por isso que é gestão de patrimônio, porque a gente tudo que a XP não tiver, ela vai ter. Ela vai arrumar Vai parceiros. Então eu falo, Rodrigo, na Caixa Econômica tá a taxa melhor, vamos lá. E aí eu através da XP, direciono para você abrir conta na Caixa. Você não tem que ir lá na Caixa sozinho, entendeu? A gente te ajuda nesse meio caminho, né? Então, por exemplo, a gente tem parceria com escritório de advocacia, com contador, né? Eu tenho um escritório que é chamado o Martinelli, que atua com grandes empresas com faturamento acima de 100 milhões, que eles trabalham com a parte de tributação, que, por exemplo, mudou a legislação da tributação para as empresas. Eu não tenho esse suporte todo na XP. O escritório tem, então a gente se complementa, a gente faz palestra junto, então a gente agrega valor. Vocês são do network, né? Exatamente. É um Então, Muito legal. a gente faz Bom, né? isso. Muito legal. Sou eu ou é tu? Sou eu. Fato ou mito? Toda assessora de investimentos ou vai ser muito em breve, podre de rica? Vai! Vai. Ainda bem que sou teu amigo. Não, fato. Não esquece da gente Só quando chegar na riqueza só máxima. depende da pessoa. Uau. Então, o trabalho de ser um bom assessor, você pode ganhar R$1.000 ou você pode ganhar 100 mil por mês. Depende da tua intensidade de trabalho. E não só o quanto você ganha por mês, o que você faz com esse dinheiro, né? Sim, exatamente. Então, assim, hoje, essa profissão nossa, eu sou uma grande incentivadora para quem está querendo. Não vá para bancos, porque os bancos hoje estão saturados, né? A CPA 10, CPA 20 é certificação para banco. E CEA, tá? O Ancor é para o mercado financeiro em geral, fora de bancos. Então, hoje, só para vocês terem noção de certificação, hoje, de CPA 10 e CPA 20, tem mais de 200 mil no Brasil.
Os bancos estão saturados, os Sim. bancos estão mandando embora, entendeu? Eles estão minimizando. Então, para você, hoje, emprego bom é emprego no banco. Por exemplo, quem faz administração, quem faz economia, fazer o quê, né? Então, hoje, a minha profissão, com o AI, o Ancor que eu tenho, hoje aumentou um pouquinho mais. Mas, na minha época, só tinha 15 mil no Brasil. Ou seja, ainda tem Muito muito menos. Tem território. muito chão ainda pra gente percorrer. Então, assim, para quem tá fazendo economia, quem tá fazendo administração, então, era um curso morto, né? Hoje, pô, você vai ser administrador de empresa, ou você tem uma empresa, ou você vai ganhar R$2.000 para trabalhar para alguém, né? Então, hoje, a faculdade hoje de medicina, ela chamou a gente para dar essa parte, esse apoio, porque é um caminho muito bom para quem tá fazendo economia e administração, né? Que é uma coisa nova. E você tem que gostar, né? E eu te digo mais, você tá num ótimo ramo, Nath, porque com o trabalho que o Tigrão tá fazendo, cada vez mais brasileiros vão estar investindo, cada vez mais brasileiros vão estar conscientes do dinheiro que precisam ter, da riqueza E que tá e no essa é a Brasil, vai tendência, desligar né? pra Nath, porque vão precisar de E ajuda. estatisticamente, felizmente, o número de investidores no Brasil tem Tá aumentado crescendo. cada vez Tá. mais. Falta muito pra chegar a ser os Estados Unidos, mas então. Falta, mas a gente tá chegando lá. Aos pouquinho vamos. Próximo. Assessora top mesmo é aquela que é skin in the game. Ou seja, só vende e divulga aquilo que já experimentou na sua carteira também. Sim. Por exemplo, eu sou uma investidora mais conservadora. É Tenho ações. mesmo? Pô, do jeito que ela joga beach tennis, eu achei que ela era mesmo. Era É só. porque ela tá Precisa. tranquila. É porque ela tá Você não tranquila. precisa. Já bateu 10 milhões, pode vir ali só com a renda da Você, coisa. você não precisa, você tem que se respeitar. Então, assim, eu gosto de ações. Tenho lá um pouquinho, ou tirei quando fiz, Mas quer não. dormir, né? Mas Blue chip. para eu fazer o acompanhamento de ações da minha carteira, ou eu passo pro meu operador, porque você tem que acompanhar muito. Então, eu tenho meus operadores. Então, eu prefiro deixar o meu numa coisa mais estável, um moderado, que eu vá gostar. Mas a gente faz tudo o que a gente oferece, a gente entende muito do produto e a gente faz. Não necessariamente é meu perfil. Então, Sim. assim, por exemplo, Isso, fundos imobiliários. verdade. É renda passiva, eu não quero isso ainda agora. Então, assim, não preciso, eu entendo, mas não preciso. Então, é esse tipo de coisa. Você não precisa experimentar tudo, mas você tem que saber o que Tem que que é. saber. Você tem que ter informação. Não, aquilo eu não quero isso, porque não é E interessante você pra vê mim. pelos seus clientes como é. Sim. Você tem essa experiência através E deles. todos, Né? A né? Nath é uma caixinha de surpresa, gente. É. Caraca. Sou eu você? Sou eu. Esqueço, cara. Fato ou mito? Só procura uma assessora financeira, aquela pessoa, assessora de investimentos, né? Aquela pessoa que não tem a mínima ideia do que fazer com o seu dinheiro sozinha. Ou seja, aquela cliente mais instruída que não precisa desses serviços. É mito. Mito. Principalmente, a gente tem muitos clientes que trabalham no mercado financeiro e não tem tempo de administrar o próprio olha aí. recurso. Então, por exemplo, a gente tem muitos clientes de São Paulo, né, que a gente pode fazer um online, que são gestores de fundos, que trabalham, que são até gerentes de banco, que são superintendentes de banco, e que não conseguem fazer para eles. Então, eles precisam de dar um suporte. Eu tenho vários gestoras de fundos, né? Que hoje também é uma profissão muito legal. Quem trabalha em gestora, né? Sim. Iridium, Verde, essas gestoras. A RX, além disso, a gente tem as melhores gestoras do mundo, tá no Brasil. Então, às vezes, eles não conseguem administrar e por isso que tem a gente. Então, a gente tem muita gente do mercado financeiro que trabalha no mercado financeiro, trabalha em corretora ou é alguma coisa assim, analista, por exemplo, analista de ações, e que deixa o recurso pra gente porque não tá em tempo de olhar. Não me comparando, eles claro. têm essa consciência, né? Sim. De que Todo mundo Então, tem. não me comparando, claro, ao gestor de fundo, mas eu acho que eu tenho know-how suficiente para comprar e vender umas ações ali de uma forma não muito ruim, de escolher um Sim. fundo imobiliário. sim. Eu tenho esse know-how, Só fiz falta- alguns cursos, me instruí. Mas, pô, eu tenho 2 filhos pequenos, tenho que trocar fralda, levar criança no falta colégio, quero tempo. dormir. Exatamente. Enfim, prefiro que outra pessoa faça Exatamente. um expert faça aquilo que eu confio. Aquele livro, acho que tô aqui não, o Investidor Inteligente, do Sim. Benjamin Graham, né? Ele fala isso, se você não é dedicado aos seus próprios investimentos, se a sua profissão for cuidar dos seus próprios investimentos, se não for essa, Beleza. aí você ou se protege numa estratégia muito conservadora, ou conta com deleta. um assessor. Liga pra Nath, pô. Ou liga pra Nath. Link na Ele tá lá no descrição, livro, pô. ele escreveu lá, liga pra Nath. Nath, responda rápido. Com o seu conhecimento, pode me ajudar a dar uma manobrada no meu patrimônio e fugir do imposto de renda em 2023? Poxa. Então, a gente consegue Nossa. minimizar não fugir, não. Mas Não elisão, gaguejando né? por quê? Não, porque assim, a gente pode, na pessoa física, por exemplo, a gente pode, que isso aí já é mais vasto, a gente pode
pessoa física tem alguns ativos têm isenção de imposto de renda. Então, a Verdade. gente pode buscar, por exemplo, Nath, não quero pagar imposto. Pagar imposto também não significa que é uma coisa ruim. Às vezes você paga imposto para ganhar mais. Então, vai depender mais Sim. ou menos. Mas, por exemplo, se o primeiro foco é não pagar imposto, na pessoa física, a gente tem um monte de ativos com isenção. Na pessoa jurídica, não tem. Tá falando de medidas legais. Legais. Tá. Então assim, não, que dá para o que dá para fazer, né? Sim. Pra gente, porque não tem como a gente fugir do imposto. O imposto é retido na fonte. Sim. O DARF, por exemplo, que são ações que você tem que Sim. pagar um DARF, eles sabem quanto você tem a nota de negociação, então não tem como. Então, na pessoa física, tem como a gente montar uma estratégia com ativos que são isentos. Planejamento. Sim. Né? E na pessoa jurídica, por exemplo, não tem. A jurídica, por isso que a gente sempre. Se você puder, na pessoa jurídica, passar algum dinheiro para a pessoa física através de sócio, isso você vê com o contador. Se você tem margem na pessoa jurídica para passar o lucro para a pessoa física e investir esse dinheiro na pessoa física, melhor. Por quê? Na pessoa jurídica, ela não tem isenção. Então, Sim. por exemplo, uma LCI, por exemplo, que na pessoa física tem, na pessoa jurídica não tem. E além de você pagar o imposto na pessoa jurídica, você tem que, depois no teu balanço no imposto de renda, você tem que fazer a contribuição social de imposto também. Alguns ativos, por exemplo, debêntures e CRAs e CRIs, que são incentivados pelo governo, o cliente pode abater, a pessoa jurídica pode não pagar esse imposto, mas aí o contador, junto com o assessor, tem que estar bem ciente disso. Se eu botei numa debênture incentivada do governo, que se a debênture que é uma renda fixa emitida por empresa, Sim. ela está favorecendo a infraestrutura, né? Então, pode ser, ele está investindo em rodovia, investindo em coisas para a sociedade. Então, ela isenta de imposto de renda. Na pessoa, no carão ali da pessoa jurídica, não vai ter. Mas depois, no balanço, a gente consegue falar, ó, esse aqui é incentivado, então não preciso pagar o CSLL. Contribuição Social Ou de seja, Lucro. a pergunta de se a lucro. Nath pode ajudar nisso, tá na cara que pode, Lucro né? Só assim vai fazer besteira. líquido. É CSLL. Contribuição Social sobre Lucro Líquido. Isso. Ou Essa seja, parte de quantas contador. siglas, Mas meu Deus? eu não sou contador, não faço a menor ideia. Mas Mas tu me a conecta gente alguém. precisa entender. Então, assim, eu passo leve pelo assunto. Mas a parte de contador a gente já indica para o especialista, né? Mas a gente Top. entende. 11. assessora financeira, assessora de investimentos, só consegue fazer um trabalho bem feito se estiver ao lado do cliente. Atendimento remoto não funciona. Mito. Mito. Funciona. Funciona. Muito. Eu tenho um cliente, por exemplo, que é de Minas Gerais, eu nunca vi ele. Nunca ouvi, desculpa. Horrível. E Meu Deus. funciona. Funciona ótimo. A gente comprei um imóvel para ele de 1 milhão e pouco. A gente fez crédito imobiliário. Eu faço todo o balanço. A gente não desprendeu de investimento dele. A gente fez outras. Nunca vi o cliente na vida. Uhum. Fato ou mito, na carteira de qualquer cliente, resultado de verdade só pode ser notado no longo prazo. Mito. Beleza. Eu achei que ela ia falar. Eu achei que ia Já- falar fato, hein? ela Por quê? me surpreende a cada resposta. Não, porque assim, dependendo do que você. O médio e longo prazo é mais de um risco moderado a agressivo. O conservador, se a gente colocar num ativo pré-fixado, que é uma taxa determinada, pagando 12%, por exemplo, uma LCI, pagando 12% pré-fixado, ele vai te dar 1% ao mês, todo mês, garantido. Livre de imposto de renda. Isso Então, aí. no primeiro Caraca, mês. tu tem os números na cabeça mesmo, né? Nem Então, no pestaneja. primeiro mês, você já vai ter o resultado ali. Respondido. Fato ou mito? Assessora de investimentos só pode oferecer o básico. O resto é por conta da cliente. Por exemplo, criptomoedas, sucessão patrimonial, é a palavra aí, ó. É. Empréstimos, investimento no exterior, isso ela já respondeu. É mito. É mito. A gente É faz mito. tudo. 360 graus. 360. Isso é assessoria 360. A gente usa muito isso. Legal. Então vou fazer a última, porque aquela 14 ali também já foi, então a última. Nath, a gente quer ficar rico rápido pra ontem, sem correr risco de perda, sem correr risco de prejuízo. Se tu é braba mesmo, tu pode ajudar a gente essa semana ainda? Porque tem que ser assim, ó. Ficar rico rápido pra ontem, sem correr risco, Sem sem chance de perda. perda ou prejuízo. É Tem mito. condições? Não, né, gente? Pô, tu não é a fodona? Tu não bateu todas as metas? Não é possível. Vamos lá, investimento. Vamos lá desmistificar isso que é muito sério. O A investimento. gente fala assim, ela se dá o trabalho de explicar. Não, mas é importante. Eu é sei, importante. sim. Porque Por deve quê? aparecer um outro lá, tipo, querendo Falando isso. Ó, não isso. quero correr risco, mas quero riqueza Não, e rápida. assim,
as pessoas associam a investir a ficar rico. A gente não vai fazer vocês ficarem ricos. A gente vai fazer vocês... Quem vai fazer vocês ficarem ricos é a profissão de vocês, né? Pra você ganhar o dinheiro. A gente vai fazer o seu dinheiro rentabilizar e você trabalhar menos. Você poder viver mais. Então, hoje a gente tem uma preocupação... Eu até brinquei com vocês. Lembra, o investidor, ele acha que quem quer investir... Isso tem aquela cena do tio Patinhas, sabe? Com um monte de dinheiro assim, que o investidor é isso. Ele quer o dinheiro. Dentro do cofre, né? Não, pelo contrário. Hoje a gente ajuda você a viver melhor. Poxa, se eu faço uma viagem para o exterior, a gente pode fazer 2 ou 3 de acordo com o rendimento. Poxa, se eu consigo, se eu quero juntar 1 milhão, daqui a 10 anos eu consigo, junto com a rentabilidade, fazer isso em 10 anos, fazer isso em 5, em 2, né? Dependendo do coisa que a gente faz. Então, a gente vai fazer vocês viverem melhor e aproveitar mais a vida. Isso que é mais importante. Poxa, não, você me chave de ouro. Porque essa foi a última pergunta. Então, muito bom, Nath. Muito bom. É melhor Adorei. aproveitar mais a vida. Porque acho que a gente só quer acumular, entendeu? Então, poxa, eu vou Fechou. puxando aqui pro final, então. Demorou. Vou puxando pro final, então, Nath. Pode ser? Maria, tá na horinha. Tá na hora. Então hoje a gente falou aqui sobre assessoria de investimentos, desmistificamos várias coisas, explicamos várias coisas, contamos sobre a história da Nath também, falamos bastante também do cenário bancário, que é uma coisa meio tenebrosa, um cenário meio obscuro, falamos as verdades sobre a Petrópolis Invest, sobre a XP, o que oferece, o que não oferece, os milagres que pode fazer, os milagres que também não pode fazer. Você quer falar mais alguma coisa sobre o tema, Diogo? Não, tô tranquilo. Você quer falar mais alguma coisa sobre o tema? Só, rapidinho só. O custo, muita gente pergunta a gente sobre isso. Custo. Boa. Poxa, Nath, deve ser carão ter a sua assessoria, né? Não. O cliente, quando você abre uma conta na XP, você não tem nenhum tipo de custo, de abertura, não tem taxa de administração, taxa de manutenção de conta, você não paga de performance, nada disso. Quem paga os assessores, né? A XP, ela é uma distribuidora de produtos. Então, quem está na plataforma da XP é o que remunera a gente. Então, o investidor, ele paga indiretamente como? Botando o patrimônio aqui com a gente, que a gente realmente vai ganhar de tudo o que o cliente aplicar. A gente ganha tudo, porque quem paga a gente é quem quer entrar na XP, na plataforma. O fornecedor de produto, né? Que quer entrar nessa marketplace. O cliente, ele não tem nenhum tipo de custo, né? Então, o que a gente tem uma preocupação tão grande, né? Algumas coisas, por exemplo, os fundos de investimento têm taxa de administração. Você vai saber quanto que é a taxa de administração, né? Então, tem que fazer sentido. Então, é um custo indireto. O cliente não paga para ter nossa assessoria, tá? Poxa, Me surpreendeu isso. a gente tá acostumado a isso, né? É igual quando o Gente, Nubank veio também, né? A gente Tem não uma tava lorota aí, acostumado né? a não pagar anuidade, essas coisas, né? Não, é isso aí. Então, é indireto. Você não paga exatamente, você vê os nossos resultados, né? Sim. Isso é importante. Muito bom. E você quer cantar uma música, falar um poema, mandar tchau pra alguém, Não, beijo, só lembrança isso. pra alguém? Não? Foi ótimo. Ah, Sair foi da bom, né? casinha. Tu ficou mudar nervosa? Um pouquinho. Pô, tu Eu mente falo pra muito caramba. bem, Eu engana falo bem. pra caramba. Porque eu Não acho é porque, assim, eu brinco com as pessoas. Eu só sei falar sobre 2 coisas, que é esporte e investimentos, que são coisas que eu amo. Pô, e você Então, sabe o que tá falando. Foi. Então foi. Eu sou envergonhada. Se você falar comigo na rua, eu sou envergonhada pra caramba. É só puxar o Ele assunto. falou, Não, tu é Na- cheia de marra. Na academia. Não, eu sou envergonhada. Tu é braba. Ele falou que ele não... Eu fiquei um mês pra falar com a Nath na academia e não academia. consegui. Eu falei, a gente vai na mesma academia, não consegui. Fui falar com ela lá no escritório. É lá porque você puxou o assunto errado. Você fala de esporte ou de investimento. nem puxei assunto. Eu falei, ela vai Eu me bater fiquei com certeza. quietinha. Ela vai me bater com certeza. Eu fico quietinha. Tem que mudar isso. Porque as pessoas têm que se sentir, né? Mas eu, fora do ambiente de investimentos, eu sou tímida. Pô, mas eu acho que Mandou passou muito uma bem. autoridade. Que bom. Falei, pô, ela nem ria, mulher. Pá, pô, braba de tudo mesmo. Não. Só queria agradecer mesmo. Ah, a que isso, oportunidade. pô. Foi Então, muito bacana. Primeira vez de muitas. Muitas, com certeza. Demorou? Tem Soquinho, muita então. coisa. E agora tem um problema. O bônus. Então vamos passar pra quem? Ô Maria, o que a Maria. gente vai dar de bônus? Gente, a gente vai sortear cervejas. Primeira vez! Tá bom. Então vamos sortear Quantas?
Uma, 2 ou 3 ou 30, não sabemos quantas ainda. Muito vai... Vamos ter um sorteio de cervejas. Cerveja, mas por que cerveja? É, XP faz cerveja. Que Não, a tem gente tem a gente tem a nossa cerveja junto com a Brew Point. Não né, acredito. Que é com o nosso rótulo, com o nosso nome. É cerveja da Petrópolis Da Invest. Petrópolis Invest. Além de investimentos, além de um coletinho maneiro, eles Lindo. também têm cerveja deles, Tem. cara. Tudo a ver com o nosso propósito, que é investir em bons momentos. E tá escrito isso no rótulo. Quem ganhar vai ver. Olha A Maria, só, gente, Maria tem que falar. Cara, na Então, próxima olha podcast, só. Hoje são 19. Esse episódio vai ao ar dia 24, é isso mesmo? Confirma aí pra mim. Dia 24. E aí, eu vou dar até o dia 1º de maio, feriadão, dia do Boa. trabalhador, pra pessoa agora, vai abrir aqui vou abrir o QR Code aqui agora na tela. Pronto, pá. Abrir o QR Code aqui, escaneia no teu celular, se você só estiver ouvindo, tem um link na descrição. Boa. Pra você entrar no formulário, preencher com os teus dados lá pra concorrer a quanto de cerveja, quantos litros? Um kit de cerveja da Petrópolis A Invest, gente decide depois. em parceria com a Brew Point, e a gente vai dar um jeito de entregar isso pro vencedor. Pra você, como é que é? Viver bons momentos? Não é? Investe em Em bom bons momentos. Investir em bons momentos. Escanear esse QR Code, eu clicar nesse link, é um ato de investir em então- bons momentos da sua vida. Então você vai ter até o dia 1º de maio pra concorrer, se inscrever, e a gente vai fazer o sorteio no dia 2 e anunciar nas nossas plataformas. Dia 2 sai o resultado, então. Isso. Decidido. Beleza? Ok. Cara, fui muito maravilhado. Dá os recados finais aí, então. Demorou, episódios novos toda semana, como esse aqui no YouTube. O YouTube também a gente tem nosso canal de corte, Isso aí. com um corte maravilhoso, selecionado toda semana. Não, minto, todo dia. dia, cara. Todo dia mesmo, inclusive feriado, até no dia 1º de maio vai sair Tem lá. corte, claro. E a gente também tem esse episódio em áudio no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Castbox e Radio Public, ou seja, só a nata, as melhores plataformas. Onde você procurar, você vai encontrar o Tigrão do Cifrão. @Tigrão do Cifrão. E o que eu peço agora, a hora do pagamento, não vou deixar aqui a chave Pix, brincadeira, é só curtir, galera, curtir. Lá no Spotify tem, o pessoal tá dando uma moral legal, Rodrigo. Verdade. O pessoal vai lá na avaliação do episódio e tá avaliando. A gente tá com 5 estrelas. Avaliação É do programa. a avaliação máxima do programa no Spotify. Se estiver no YouTube, inscreva-se se você ainda não for inscrito. Ativa as notificações no sininho, isso é muito importante pra gente. Sim. Compartilha com a galera. Comenta aqui embaixo, a gente adora ouvir feedback. A gente tem mente aberta, sem melindres. Pode falar o que for, se achou uma coisa que você não gostou. A gente quer ouvir pra gente poder melhorar. E tem mais ainda o grupo VIP do Spotify, Rodrigo. Vai estar o link na descrição Do aqui. Spotify não. Do WhatsApp. Do WhatsApp, Isso eu aí, escrevi grupo VIP do escrevi errado. WhatsApp. Que é o grupo VIP? É só pro VIP? Sim, mas todo mundo é VIP, basta entrar lá. Lá a gente dá spoiler de tudo que a gente tá fazendo aqui, tudo em primeira mão, é só nesse grupo. A gente não pensa duas vezes pra dar os anúncios. Aí É um grupo depois... fechado só pra quem quer de verdade. É isso aí. O último anúncio agora foi do nosso registro da marca, né? Que saiu, nossa Exatamente. marca Tigrão do Cifrão registrada depois de um longo processo com o INPI. É nossa, tudo Isso. nosso. Terminou? E é só isso agora, eu já Então falei agora do só pra bônus, fechar, tudo pra certo. fechar. Ó, 2 vídeos aqui na tela. Tem 2 vídeos aqui aparecendo. Um que tem tudo a ver com o que a Nath falou, e que ela vai falar outras vezes aqui, que é o episódio 28 do Tigrão Cast, falando sobre diversificação de investimentos. E o outro vídeo aqui que tem tudo a ver com o momento que a gente tá vivendo agora, episódio 41, tudo sobre imposto de renda 2023. Clica nesse vídeo, clica nesse vídeo e a gente encerra por aqui. Valeu? Valeu! Ei! Ah, muito bom. Muito Demora.